Salve, salve, estagiários, estagiárias. Chegamos, talvez pra mim, pro episódio mais especial da história do Estagiários Podcast. Tiagão? Cara, eu vou te falar, eu tô emocionado, porque, cara, o convidado, que vocês já sabem que tá na thumb, ele é tão importante pra isso aqui acontecer, e meu saudoso pai assistia categoricamente todos os dias. Então, tô me segurando e vai ser incrível hoje. Vai ser incrível, e aqui eu vou fazer uma confidência na frente dele, que a gente já vai falar quem é. Que esse canal só existe por conta dele. Eu fiz meu TCC Isso é verdade. Pensando no Trajando Memórias do Zé, o livro-reportagem. E ele falou uma coisa pra gente depois do nosso grupo. Ele falou, olha, vocês precisam fazer um canal aí, cara. De repente fazer ir pro digital. E, cara, graças a Deus a gente tá aqui, muito orgulho de apresentar José Trajano. Vamos! Ó, depois de tudo isso, posso ir embora. São muitos anos de história, de estrada, mas não me lembro bem, fizeram. Eu tô até, olha aqui, tá até aqui, ó. Vou levar pra casa, tem um material aqui maravilhoso. O documento. Tava com ele, guardado, esperando esse encontro pra me devolver. Exato. E já faz um tempo que a gente tá tentando trazer o José Trajano, e eu falava assim, aí veio o Edu Elias, o Zupac. Veio a turma dele da ESPN. Veio o Calçade, eu falei assim, gente, o Trajano não veio ainda porque o Léo não devolveu o documento dele ainda. Quem sabe, né? Exatamente, Zé. Mas deu uma chance boa de devolver. É uma chance boa. Encontro maravilhoso. Bom, vamos começar o nosso projeto, o nosso podcast aqui, Zé. E a gente tem uma pergunta que é uma pergunta clichê, que é o canal Estagiários. Pergunta do estagiário. Zé, você tem alguma história bacana da época ou que você foi estagiário? Eu sei que você não chegou a ser estagiário, mas a gente sempre tem alguma história engraçada ou legal que a gente pode contar da época que a gente começou algo pela primeira vez. Você tem uma história pra falar pra gente? Deixa eu tentar me lembrar. Bom, evidentemente que eu convivi com muitos estagiários, né? Sim. Não só na ESPN, como também na Folha, que eu fui editor de esporte. Em Londrina, eu fui editor de esporte para tudo quanto é canto. Depois a gente conta direitinho, esquartejando como um esquartejador. Deixa eu tentar me lembrar. Estagiário. Com 17 anos ele simplesmente já estava no Jornal do Brasil, tá? É porque naquela época não tinha. Você podia entrar para trabalhar sem diploma. Sim. Em Jornal do Porte e no Jornal do Brasil. Aí eu comecei com 16 anos. Né? Aí comecei. Eu era o estagiário, na verdade. Né? Então, eu posso contar eu como estagiário. Sim. E quando eu entrei com 16 anos, o que eu era? Nada. Era um estagiário, mas estagiário sem faculdade, sem universidade, sem nada. É um estagiário da vida. Uhum. Entrei lá porque eu tinha um primo que trabalhava lá, mais velho, evidentemente, era chefe de reportagem.
Aí, num encontro familiar, meu pai falou, não tem nada para ele lá não, que eu enchi o saco em casa. Eu falei, passa lá no jornal. Eu passei, era o grande jornal do Brasil naquela época. Para mim foi um privilégio, uma loucura. Mas eu não sabia nem direito, naquela época batia a máquina, né? Nem bater a máquina. Aí catava milho, fui aprendendo. E eu fui tratado, durante muitos anos, ainda como um estagiário, como um filho, o irmão mais novo. Sim, aí eu entrei pro esporte lá, e todo mundo me levava para as farras, para os jogos, fui aprendendo. Meus professores, minha universidade foi ali no Jornal do Brasil, com aquela turma. Infelizmente a maioria já se foi. Eu comecei muito cedo, eles vieram mais velhos, né? Sim. Essa é a minha história de estagiário. Eu, estagiário, no Jornal do Brasil. Mas eu vou lembrar que no decorrer da conversa, eu convivi com muitos estagiários muito legais, né? Pessoal... Tem a história do Denis, né? Como ele começou com você como estagiário, é maravilhosa. O Denis, quando é diretor da Bandeirante, diretor de esporte. Até outro patamar. Eu vejo as fotos dele elegante. Quando tem um acontecimento maior de blazer, digo, quem te viu. Mas ele sempre foi um garoto muito interessado, competente. Ele entrou, e a ESPN era numa casa ali no Sumaré, ali na Perdizes. E a gente botava os programas do ar na MTV, que era ao lado. A MTV tinha um prédio. Que era a casa do Silvio Santos, né? Não, essa é onde está hoje. Era um prédio mesmo do lado da Padaria Real, que a gente chama de padaria. Era bem na frente, assim. Tá. Essa casa era no... Então a gente tinha que pegar as fitas, ir até a MTV, subir no elevador e botava no ar não era nem ESPN, era TVA Sport. Porque antes da ESPN, TVA Sport. Sim. E o Denis entrou lá e eu dizia, ele comprava sanduíche, vai comprar sanduíche pra mim. Aí o sanduíche vinha errado, eu dava esporro. Pô, não sabia que eu não gosto de era de queijo, de presunto, sei lá o quê. E ele foi indo, ele se tornou praticamente um braço direito no decorrer do tempo, né? Sim. E virou esse tamanho todo, merece. Torço muito por ele. Ele já levou até muita gente que foi da ESPN lá pra Bandeirante, porque foram companheiros juntos, foram crescendo juntos. Sim. Né? O Denis era um estagiário também. Eu conversei no livro reportagem que eu fiz, e o Denis contou, ele falou, cara, cheguei lá, eu tava no primeiro semestre da faculdade, e aí eu esqueci o nome da sua assistente na época, ele falou, eu esqueci o nome dela, que ele contou. Não, vai ficando aí. Aí ele ficou um dia, ficou 2. Eu não sabia direito o que ele fazia lá. Zé, quem que é você? Ele, sou estagiário. Tu vai comprar tal coisa pra mim. Aí ele já sabia que tinha que comprar um sanduíche na hora assim, do lanche. Junto com o sanduíche, junto com o lanche, ele foi aprendendo, foi navegando na história da TV. Né? Isso é bem legal. E se tornou um baita produtor primeiro, depois o editor, depois foi comandando e tá aí. Hoje ele é chefe de esportes. Diretor de esporte da Bandeirantes. Faz tempo já. É legal pra caramba. Vai lá. Cara, eu queria saber, Zé, como que foi a entrada pro jornalismo mesmo, né? Tudo bem, foi meio que familiar, vai fazendo alguma coisa aí. Mas quando foi que despertou no senhor essa veia de comunicação? Olha, eu não tinha a menor ideia que eu ia trabalhar em jornal. Eu não sabia o que eu ia fazer. Eu estudava no São Bento, que era um colégio muito rigoroso, um colégio tido e havido como um dos colégios mais sérios, severos. Vamos dizer. E que aí fui para o Jornal do Brasil. Eu não tinha essa ideia que era jornalismo, que era imprensa, que era jornal. Mas quando eu me deparei com um garoto de 16 anos, com aquela redação, feras, grandes mestres, o ambiente, o que falta hoje em dia, inclusive, é a redação. É verdade. Hoje se faz jornalismo sem redação. Pra apurar, né? Sabe, aquele burburinho de redação, fumava, tinha uma fumaça na redação, botava um cigarro aqui na mesa, pegava todas as mesas das redações marcadas, até na máquina de escrever. Então, clima de redação. Aquilo me deixou fascinado. Poxa, aqui no jornal, meus pais compravam, todo mundo comprava o Jornal do Brasil. Era um dos maiores de circulação, né? O Jornal do Brasil era o Jornal do Brasil. Eu li o Jornal do Brasil. Lia como um jovem, li o esporte, li o segundo caderno, li uma matéria ou outra. Mas na hora que eu entrei naquilo ali, falei, o meu negócio é esse aqui. Porque não só, aí tem que agregar uma coisa a outra, né? Não só o fascínio de conviver numa redação, com os caras que sabiam, e me explicavam,
E você tá lá, chega um cara da rua. Pô, ó, o Pelé vai chegar aí amanhã, eu marquei com ele, vou entrevistar. Opa, é mesmo? Até me levaram. Eu conheci o Pelé, assim, com o Aldemar Toguinho. Como é que foi? Que ele era amigo do Pelé. Toda vez que o Santos ia jogar no Rio, ficava no Hotel Novo Mundo, e ele era muito ligado ao Aldemar, avisava ao Aldemar. Aldemar, ó, tô chegando aí amanhã. Aí o Aldemar me levou uma vez. Ó, vamos lá falar com o Pelé, então. Assim. Olha só, Ele falou, é hoje, né? Aí o Pelé, isso aqui é o Trajano, tá conversando com a gente. O Pelé botou a mão na minha cabeça. Ô, garoto, sucesso lá, força aí. Toma aulas aí com o Aldemar, que o Aldemar sabe tudo. E gozado que esse dia foi o dia que ele estava informando que não ia jogar. Foi um furo do Aldemário. Entendeu? Entendi. Mas ele estava junto com... Porque o Santos tinha adotado o Maracanã como seu estádio. Foi lá que o Santos foi bicampeão mundial, lá que os grandes jogos Santos e Botafogo eram no Maracanã, era tipo um Barcelona e Real Madrid. Sim. Imagina, Garrincha do lado, Pelé do outro, para não falar em Newton Santos, né, Garrincha, tinha lá os dois times, bom. Então, tinha esse clima. E você também trabalhando no esporte, você passava, a redação era muito grande, o esporte era um cubículo não, era um lugar lá reservado ao esporte. Mas você convivia com as outras editorias. Aí você passava na geral, então o pessoal falando de um crime que todo mundo só falava na cidade, de um caso político. Não é bem, pô, o Brizola vem aí, olha o Brizola, sabe, vai ter passeata. Você ficava sabendo das coisas. Segundo caderno, era o pessoal, poxa, vai ter um show do Caetano hoje, sabe essas coisas? Caramba. Cultura, né? Cultura era... A formação tava ali o tempo todo. Eu me lembro que eu fui fazer uma matéria no show dos Mutantes. Show dos Mutantes, ninguém queria ir. E depois isso deu uma merda danada. E vieram que os Mutantes pisaram na bandeira do Brasil, cuspiram. Tanto que o pessoal acabou... Foi preso, o Caetano, por causa disso, sofreram represália. Bom, época de ditadura. Eu trabalhei no Jornal do Brasil, na época, um ano antes da ditadura, e depois saiu do Jornal do Brasil, fui pro Correio da Manhã, ainda a ditadura continuou, que a ditadura o golpe durou 21 anos, né? Mas então eu fui sendo conquistado pelo ambiente, pelas coisas e tal, e fui ficando deslumbrado e aprendendo coisas. Aí, pronto, me descobri. O meu mundo é esse aqui. E que mundo, né? Vou te contar. Verdade. Mas no Jornal do Brasil naquela época. E eu lembro que e aí a gente vai avançando, né? E a gente chega, talvez, onde que eu fui fui picado pelo entretenimento, que foi na época do Cartão Verde, né? Que era realmente assim, não tinha tanta concorrência. Na verdade, era na TV aberta, né? Na TV Cultura. Diferente do que tem hoje, que hoje a gente tem streams, tem um monte de coisa. Mas como é que foi a época do Cartão Verde pro senhor, pra aquela galera toda? Olha, porque realmente era a mesa redonda do momento, né? Até chegar no Cartão Verde, eu remei muito, né? Imagino. Porque se eu fizer uma relação aqui dos lugares que eu trabalhei, até chegar no Cartão Verde, você cai pra trás. Jornal do Brasil, Correio da Manhã, Tribuna de Imprensa, Diário de Notícias, Jornal dos Esportes, com o diretor de redação, Folha de São Paulo, Veja, Isto É, Placar. E teve um ponto aí que eu lembro que... Panorama lá em Curitiba, até chegar no Cartão Verde. Teve um ponto da história do Zé que é bacana, acho que você contar, que teve um momento que ele falou, você até ficou na casa da sua mãe um tempo pra pensar se você em Rio das Ostras, se você pensaria em voltar pro jornalismo. Teve esse momento, né? Minha mãe morava em Rio das Ostras, que era um lugar paradisíaco, coisa nem tanto. Porque esses lugares paradisíacos, é bom não espalhar que é paradisíaco. Porque aí começa a ir muita gente, aí aqueles condomínios, né? Aí começam a asfaltar a rua principal, que era de terra. Mas era assim, Rio. Aí passei um tempo lá e acabei voltando. Me ligaram lá pra Folha, o pessoal da Folha, que eu tinha pedido demissão, me ligaram lá pra uma padaria. Aí eu falei, não quer voltar? Bom, vai. E outra coisa, quando eu fui morar em Rio das Ostras, eu falei assim, vou ter um vidaço, né? Morar na casa da mãe um tempo, a mãe me agradando, fazia peixinho frito, né? Ova de peixe, que eu gostava, aquela coisa toda. Mas aí eu imaginei que eu ia ter um vidão. Rapaz, chovia todo dia. Chovia todo dia. Aí eu falei, pô, mas que coisa, eu vim aqui pra morar na praia chovendo todo dia. E aí eu comecei a ver que eu não estava fazendo nada ali, eu só estava pensando, lendo um pouquinho. Na minha diversão, passou a ser
Nos fins de semana ia alguns amigos, não só ir lá para casa, mas como também na cidade, o pessoal que tinha casa de praia e tal. Mas durante a semana era um vazio danado. E tinha uma agência de banco, acho que era do BEG, Banco Estado da Guanabara, acho que era o Banco Minas Gerais, era um banco lá. Só tinha essa agência. Na hora que eu vi que eu estava fazendo hora todo dia para encontrar o pessoal saindo da agência no banco para jogar dominó, eu falei, pirei. Não. Deu... Parou. Mas por que você decidiu ir para Rio das Ostras naquele momento? Eu tinha mãe como Porto Seguro. Sim. E tava de saco cheio com uma série de... Eu tive muitos momentos, vamos dizer assim, de grande prazer, mas muitos momentos de grande desprazer. Sim. Né? De brigar em redação com chefias, ficar desgostoso com o trabalho que estava sendo feito. Então fui procurar um Porto Seguro, que era mãe, morar numa praia legal, então é meu. Agora Vamos relaxar. Ano sabático. Tem a questão do ano sabático. Para me pegar lá de novo, aí eu topei. E, cara, até a gente vai falar sobre o cartão verde, mas o que eu acho interessante é que você fala muito sobre jornalismo, que não existe, na verdade, jornalismo esportivo. Tudo é jornalismo. E hoje a gente tem essa divisão muito clara, e às vezes a gente acaba pegando nessa questão do campo bola, do 4-3-3, do 4-5-1, do fulano, do ciclano. Às vezes a gente acaba esquecendo do principal, que o pipoqueiro da frente do estádio é mais importante ele é mais importante que o jogo. Mudou tudo, né? Mudou tudo. É até difícil para um cara da minha idade, da minha geração, acompanhar o que está acontecendo. E eu, como consumidor, com esses aplicativos todos, aí você não sabe como é que você vai ver o jogo de um time. Onde vai passar. Ontem, por exemplo, eu queria ver o Arsenal. Eu sou do Arsenal. Venho. Depois eu conto essa história do Arsenal. E só estava passando na HBO Max. Falei, HBO Max. Opa, vou atrás. Aí eu botava no HBO Max parado, só o logo. Puta que eu pariu, não vou ver o meu Arsenal. Líder da Champions League. Aí eu fiquei, aí achei que deu algum problema lá, choveu muito em São Paulo. Deu ruim lá na HBO. Eu achei que era todos os aplicativos, aí eu desço, ajoelho, boto o tiro da tomada, mas os outros estavam funcionando. Aí comecei a ver jogo na TNT do Real Madrid com o Manchester City. Ora, TNT, eu tô falando de HBO, mano. Já mudou. Aí eu vou voltar lá. Aí eu voltei lá. Aí corri, tem aqueles aplicativos todos um lado do outro. Aí quando eu corri, depois desse HBO Max, tinha um outro HBO Max. Eu tinha dois logotipos. Porque eles mudaram o nome. Aí era onde estava passando. Achei. Faz algum tempo, já tem algum tempo. Queria ver um jogo do São Paulo, liguei pro meu filho. Ô Pedro, vem cá aí, porque ele é São Paulino. E aí? E o jogo do São Paulo? Rapaz, não sei lá o que e tal. Aí ele fez para mim, mas... Hoje você, para acompanhar, antigamente eu fui criado e acostumado, e participante até, você para ver um jogo de futebol, eu tinha Bandeirante, o canal do esporte, a Globo, Todo Poderosa, e isso aí, cultura que passava algumas coisas e tal, né? O SBT teve momentos de esporte, mas nunca foi um canal de esporte, nem Record. Record teve há muitos e muitos, mas aí outra geração. Ali é da década de 60, aí 70. né? Quando o Silvio Luiz era juiz de futebol. Nem era Nossa, verdade. Silvio Luiz. Muito bem. E aí começou esse negócio de TV a cabo. Aí vou chegar até no cartão verde, né? TV a cabo. A gente não sabia se era TV a cabo, TV por assinatura, não sabia nem como chamar. Quando começou, até chegar no cartão verde, né? Você falou. Eu trabalhava eu trabalhava na cultura, quando eu falo trabalhava, dá a impressão, o cara que dá expediente, tá no dia, não. Eu participava no cartão verde. Quem trabalhava na cultura, o pessoal que botava o programa no ar. Sim. Ele estava todo dia lá. Batendo ponto. Produtor, editor, aquela coisa toda. Eu trabalhava lá, que participava do Cartão Verde, que eu não sei nem como... sabe como é que eu fui parar? Agora eu me lembro no Cartão Verde. A cultura tinha comprado o campeonato alemão, que foi um sucesso. O tipo de transmissão era diferente, tinha umas câmeras diferentes, sei lá o que e tal. Tinha umas câmeras da linha do campo. Coisa assim. Aí, o diretor de jornalismo e de esporte era um amigo nosso, falecido, Jovem Gui, grande Jovem Gui, que ele tinha comprado lá como diretor.
E tinha convidado o Ricardo Coach para ser comentarista, porque o Coach é filho de alemão e tinha morado na Alemanha. Aí o Coach falou, não dá, ele também tinha outras cores, política, não sei o que e tal. Aí me indicou. Aí eu fui lá para a Cultura para comentar o campeonato alemão, que era uma baita novidade, eu não sabia merda nenhuma de campeonato alemão. Nem eu, nem ninguém. Nem eu, nem ninguém. Nem ninguém, mais ou menos. Uhum. Quem que narrava os jogos? Tinham vários narradores. Tinha o Wilson de Freitas, o Zé Góes e o Cacá Fernando, que é o mais novo. Mas o que acontecia? Você, para pegar informação, não é como hoje, pô. Você tem tudo na internet, Google, sei lá o quê. Só dá um... Pô, você tem escalação. Eu comprei uma edição do Kicker, que é uma espécie de uma edição especial, placar alemão. A placar deles, Só que é mais largo. E no início da temporada, eles botam assim, uma edição especial, foto posada de todo o elenco, assim, sabe aquele fulano, perfilado. Aí tem uma página que mostra a idade de cada um, se jogou na... Mesmo sem falar alemão, você entendia aquela coisa ali. Sim. Fulano de tal, a idade, 23 anos, onde jogou, aí você matava a charada mais ou menos. E aí fui comentar o alemão, não tinha cartão verde, eu fazia isso, né, lá na Cultura. Tem até uma cena que eu já contei várias vezes, eu vou contar aqui, por favor. Que é histórica, pelo ridículo que foi a coisa. Primeira rodada, a gente fez um sábado, legal, a Cultura contratou um cara da embaixada alemã para ajudar a gente, qualquer coisa que falasse alemão, uma faixa, uma coisa. Só que o cara não entendia chonga de futebol. Aí o segundo jogo foi numa quarta tarde, que tinha rodada de meio de semana. Uhum. Então a gente fazia o jogo num estúdio, e esse quarta-feira ficou no estúdio grande. Estúdio grande. Narrador, não lembro quem era o narrador. Narrador eu e esse alemão aí. Aí começa o jogo. Bola pra cá, bola pra lá, bola pra cá, bola pra lá. Aí de repente entra um produtor correndo no estúdio. Para. Aí desligamos o microfone. O que é, porra? Vocês estão narrando tudo errado. Como assim? O de verde é o sei lá o quê, o de azul sei lá o quê. Ai, meu Deus do céu. E pra fazer no meio do ar essa virada? Não, aí que tá. Ainda bem que tava 0-0. Putz, imagina se tava o gol errado. Gritar gol do futebol. Aí ficamos olhando um pra cara do outro e tal. E aquele silêncio na narração, né? Aí eu falei, liga aí que eu... Eu falei, queridos telespectadores da Cultura sempre inovando, traz para você, querido telespectador, o Campeonato Alemão, que é sensacional, com câmeras exclusivas e tal. Como toda inovação, a gente sofre com problemas, né? Com problemas que fogem do nosso controle. Você sabe como é que é o início das coisas. Aquela pecinha atrás do microfone. Embromei. Então, olha, que vamos fazer o seguinte, gente. Você imagina o cara falando isso. O de verde é o Eintracht Frankfurt, o de azul não sei o quê. Porra, quem tá em casa, esses caras são uns devils. São loucos, os caras estão... Que resenha Mas maravilhosa. aí, pelo fato de estar na Cultura, o Roberto Mulaert, que era o presidente da fundação, aí que tinha a Copa do Mundo no ano seguinte, nos Estados Unidos. Então ele resolveu incrementar a programação esportiva, porque a Cultura teve bons programas. Sim. Teve grandes momentos do esporte, sabe? Aliás, eu contratei metade dessa equipe depois, quando acabou quase tudo na Cultura, levei para a TVA. Resolveu fazer um programa, incrementar a programação e criar uma mesa redonda. E ele era muito amigo do Armando Nogueira. O Armando Nogueira tinha saído da TV Globo durante anos, diretor-geral. Ele era chefão. Então ele convidou primeiro o Armando, né? Para fazer essa mesa redonda. Já avisou, 1 ano antes da Copa começou o Cartão Verde. Caraca. E como eu estava lá, era o comentarista da casa, vamos dizer, bom, Trajano, Armando Nogueira, aí botaram o Volpe, querido, saudoso Volpe, que tinha foi o maior narrador, voice-off que eu conheci na minha vida. Morreu já há algum tempo. Depois ele ficou anos na ESPN, todos aqueles documentários da ESPN. Tudo na voz dele. Era tudo na voz dele. Só que ele não gostava de apresentar ao vivo, ele não tinha jeito, ele era o cara do off. Sim. Então ele tremia um pouco, aquela coisa toda. Então ele durou pouco, aí que chamaram o Flávio Prado. Aí ficou Flávio Prado, Armando Nogueira e eu.
prestes a ter a Copa do Mundo, tudo foi antes da Copa. Para a Copa do Mundo, o Armando saiu, se desentendeu lá com a direção, porque ele na TV Globo era habituado a tratado com leite de pato, né? Sim. E na cultura, para ir para a Copa, não deram a primeira classe para ele, deram o que tinha para todo mundo. Executivo e vamos nós. Ele achou aquilo meio... Bom, não aceitou, pediu demissão, aí entrou o Juca no lugar. E essa formação, Flávio, Juca e eu, durou muito tempo. Essa que marcou. Essa que marcou. E aí avançando, em 90, o senhor é convidado lá pra chefiar a TVA Esportes, né? Não, mas não. Na época do Cartão Verde, né? Foi na época, foi quase junto. Quase junto, né? No mesmo período. Foi praticamente junto, porque o programa fez muito sucesso, né, Zé? Sim. Ali o cartão... não tinha TV, os canais de TV a cabo. Não tinha Sport TV, não tinha ESPN. Não tinha essa concorrência que tem A hoje. concorrência que tinha do Cartão Verde era o Avalone na mesa redonda. Sim. Palmeiras 1, Exclamação. E era uma disputa muito grande. Na segunda-feira a gente ligava para a cultura para ver, cá, ganhamos ou perdemos. E eles Ibope, também faziam a mesma coisa, de Ibope. Porque o Cartão Verde era mais light... E a mesa redonda era o pau quebrava. Tinha Milton Neves, e o Avalone com aquela loucura. Eu não. Então a concorrência era Gazeta e Cultura. Era mesmo. Depois que vieram os canais a cabo, aí veio a TVA Esporte. E aí, ó, esse ponto interessante, né, Zé? Porque assim, como que foi na época, como não existia isso, tudo era mato, literalmente, você fundar primeiro a TVA Esportes, que se tornou ESPN. Como que foi esse convite e como você idealizou ali naquele momento? Porque assim, com perdão da palavra, é um... Não, mas tem que tomar por base o que eu aprendi não fazendo televisão. Eu tinha trabalhado na Globo, eu acho, como editor. Mas o que eu aprendi com pessoas muito importantes na minha formação e que me mostravam um olhar jornalístico para as coisas. Sérgio de Souza, um grande jornalista da revista Realidade... o Narciso Calili, João Maio, eu aprendi muito. Então, montar um canal de televisão, a dificuldade é levar gente para lá. Porque você falava, quer trabalhar aqui na TVA, um canal de a cabo, tal, tem o quê? Só não entendia muito, né, o que era mesmo o cara desempregado não topava. Porque o cara que estava desempregado, ele ficava esperando um convite da Globo, da Bandeirantes, da Cultura, da Gazeta, da Record. Tradicionais, assim. Sabe, quando a TV aberta. Aham. Eu disse, cara, vou trabalhar na TVA. Que merda é essa, né? Não, e depois de um ano que a gente criou a ESPN, que o grande problema da TVA por que era a TVA? Era Abril com a ESPN já. Era uma sociedade. Uhum. E a Abril comprou o Campeonato Carioca, Paulista, né? Brasileiro, tinha tudo. Uhum. Esse que foi o problema. Foi a virtude e o problema. Pelo seguinte, o cara que tinha pouquíssimos assinantes, pouquíssimos. Sim. Assinatura de TVA naquela época. Muita gente não tinha, nem sabia que era TV a cabo por assinatura, não sabia. E o sinal também não chegava em muitos lugares. Putz. Não tinha muitas ruas cabeadas. Aí, cara que assinava a TVA, ele assistia a programação da ESPN americana. Só esporte americano. Beisebol, futebol americano. E a Abril comprou aqueles campeonatos todos brasileiros. O que acontecia? O cara tá vendo lá o beisebol. Assinou por causa do beisebol. Claro que era uma parcela desse tamanho. Você metia o campeonato paulista. Pô, pra nós era uma... Inter de Limeira A meia dúzia que tá vendo o beisebol, porra, ficava indignado. Tô pagando. Tinha um cara... Se no dia de hoje, eu acho que nos dias de hoje ele não duraria 2 minutos em nenhum lugar. Sabe, por assédio moral, assédio sei lá o quê. Porque o jeito era outro, você falar com as pessoas. A tratativa era outra. Era outro negócio. Se incentivar, vamos lá, porra, vamos fazer, se você fizer isso hoje, vamos lá, porra, o cara tá me xingando, hein? Tinha um cara que ligava todo dia lá, para as meninas que tomavam conta da programação. O cara era fã de beisebol, futebol americano, sei lá. Dizendo que estava vendo o que ele pagou para ver e era interrompido, porque interrompia onde fosse, vai entrar um jogo de futebol.
todo dia aquele cara, eu digo, meu Deus, isso enche o saco dela. Um dia, deixa eu falar com ele aí, deixa eu falar com esse cara. Falei, qual é o problema, hein, meu? Isso, se fosse hoje, eu estaria demitido na primeira frase. Qual o problema, meu amigo? Rua, né? Qual o problema, hein, meu amigo? Cara, não, eu tô pagando pra acompanhar não sei o que, beisebol, não sei o que, papá. E, porra, e vocês botam futebol? Falei, o negócio é o seguinte, eu sei que você paga, respeito, mas entre o futebol e esse esporte que você vê aí, cá entre nós, pra gente dar audiência e tocar pra frente, tem que botar o futebol, né? Mas não pago pra isso. Falei, bom, que isso é a ordem da direção. A direção aí que quer. O cara, mas isso é um absurdo. Eu falei, também acho, mas, pô, o que eu posso fazer? Aí que foi a grande negócio. Falei assim, e ainda mais, aí que foi a lambança. Ainda mais, eu quero reclamar que onde eu moro pega muito mal o sinal. Eu falei, mas você mora onde, hein? Aí ele falou o lugar. Você mora nesse cafundó do sul, ainda quer pegar sinal bom de TV, rapaz? Pô, vai morar melhor. Aí o cara me xingou, xinguei o cara. Aí eu digo, eu não duraria ali. Já tava na rua. Já tava na rua. Tava na rua. Só na abordagem inicial. Já tava... sinal, essa merda de sinal desse lugar. E esse é muito bom. E esse foi acho que talvez o problema e onde começou de fato uma programação própria. Não, né? mas aí, nós vimos assim, vamos fazer a ESPN no Brasil. Uhum. Tem que ter um canal, pô. Né? Tinha muitos esportes pra alocar em algum Vamos ter lugar. que fazer um canal para não ficar esse acordo de atrás em cima do outro. Então, tem uma grade de programação que cabe até o beisebol, futebol americano, mas não você entrando por cima do outro. Né? Não faz sentido. Aí montamos uma grade. Aí se criou a ESPN Brasil. Mas aí me deram 6 meses para criar. Tinha TV, ó, vamos fazer, PPP, tem uma verba aqui, pode contratar a gente, compramos alguns eventos e tal. E aí eu falei, gente, reuni o pessoal, o negócio é o seguinte, aquele pessoal que aceitou, porque tinha aquele pessoal, Sim. depois eles queriam depois ir pra bateu lá. na porta. Depois bateram na porta. A TVA estava fazendo um canal de notícias. Que nós acabamos ocupando as instalações desse canal de notícias, porque nunca foi para frente. Estava gastando um dinheiro bárbaro. Contratou opção de gente, fez pilotos. Nunca foi jornalista. Ia ser um Globo News. Uhum. Tá. Porque tinha a Veja, Sim. que era forte na época, a Cláudia, Putz. era um negócio das revistas. Era né? grande. Né? Muito bem. E a coisa lá não ia pra frente, eles não conseguiam, a coisa não engrenava, não conseguiam botar no ar. Eu falei, você tá vendo um exemplo aí? Vamos botar logo esse negócio no ar, porque se demorar muito eles desistem. Já tem um fiasco aí do canal de notícias e é uma parceria da Abril era forte, com a ESPN. Vai ser uma vergonha pros dois. Falar, o canal de notícias fracassou, de esporte fracassou. Tendo todos os esportes que já tinha. Vamos. Em 3 meses botamos no ar. Mas botamos no ar, mas para botar a programação 24 horas era fogo. Difícil. Então de madrugada toda, sabe o que é que passava? Um negócio que tinha muito no Faustão, aquele pessoal caindo na neve, né, caindo no chão. Tipo, Blooper que se chamava. Sim. Então, via tudo dos Estados Unidos, umas fitas. Ridículo. De manhã cedo tinha uma mulher que fazia ginástica no Havaí. Faixinha. O nome, não sei. Faixinha. Tá. Olha, eu falei, meu, isso... Onde vão parar? Aí aos poucos a gente foi criando programa. A gente comecei a criar programa de tudo. Tinha programa de basquete, de vôlei, de tênis. E tinha muitos eventos. Sim. Agora, se a gente tivesse o dinheiro que hoje tem, porque hoje a ESPN é riquíssima, comprou a Fox, né? É Disney. Nosso dinheiro era limitado. Mas mesmo assim, eu falei, só tem um jeito, nós temos que encarar esses caras aí. Então, todo evento que tinha importante, a gente tentava comprar, ia mesmo com pouca gente, mas a nossa se reunia todo mundo, vamos encarar os caras. Foi assim cobertura de Olimpíada, de Champions League, de Copa do Mundo. Copa do Mundo, a gente reunia a turma, olha, eles estão com 100 caras, nós estamos com 15. Mas nós temos que fazer melhor do que eles. Eles vão fazer o trivial. Nós vamos tentar fazer o diferente. Vamos trabalhar mais do que os caras, mas na volta vamos ser carregados, você vai ver. E dava certo. O pessoal trabalhava, rapaz. Faca no dente. A gente o dia inteiro. E de outra coisa, eu não conseguia dormir direito, porque depois de um trabalho intenso numa Copa do Mundo, numa Olimpíada, e eu tinha problemas de fuso, aquela coisa toda, juntava todo mundo, alguns no apartamento alugado, no hotel, sei lá onde, e ficava comentando o dia, programando o dia seguinte.
Era uma coisa muito intensa. São coisas inesquecíveis para todo mundo. E quantas coisas surgiram na Padaria Real? Isso é legal a gente falar também. A padaria Era era só assim, atravessar a rua. primeiro que a gente era gozado, que a gente chama de padaria, mas nunca fez pão, né? A Real é gozado. A padaria foi famosa de padaria. A padaria Real tem uma história a ver com a TV brasileira. Porque esse prédio que era da MTV, onde a gente colocava as matérias no início, levava lá caixote cheio de fita e tal, era a TV Tupi. Era o prédio da TV Tupi de São Paulo. Cara, que Entendeu? região, hein? Da TV brasileira. E no bar, na padaria, entre aspas, Real, era frequentada pelo pessoal da TV Tupi. Os artistas, os atores, os produtores, diretores. A TV Tupi acabou. Tinha uma outra, essa parte, tinha a parte onde a ESPN ocupa hoje, depois, porque o Silvio Santos virou dono. Mas na padaria Real, tinha o pessoal da velha Tupi ainda, que a gente ficava na mesa ao lado ali conversando. E como era um negócio ficar aberto até tarde, a gente saía da ESPN e iam para Real para fazer projetos, planos, pautas e tal pro dia seguinte. Juntava gente para ver. Caramba. A gente ficava até ser expulso da padaria, jogar água tem pessoal que joga água no pé. Sei, pra ver se levanta. Levanta logo, e a gente fazendo pauta e coisa pro dia seguinte. E o Trajano é conhecido também muito pelo olhar clínico, né? Eu queria entender, Trajano, como que você fazia pra contratar o casting, por exemplo? Como que você buscava, qual que era o perfil que você buscava que encaixava com o seu modo de trabalho? Porque é muita gente boa. É muita gente boa que você... Não, mas aí tem a ver com o estagiário também, que foi questão de sorte também. E pegar alguns garotos muito legais, um indicava o outro. O Mendel foi estagiário? Foi. O Denis indicou o Vagninho. O Denis indicou o Guilherme. Tudo colega de faculdade. Sim. Então foi uma geração, eu dei sorte pegando pessoal que... A base foi formada por um pouco desse tipo de gente e outro tipo de gente que bateu na porta, você gostou, teve empatia, não sei o que e tal. Agora, nomes que viraram como narrador, comentarista e tal, eu procurei fazer uma coisa diferenciada. Porque eu sempre tive uma preocupação. Não é que eu não goste, não respeite. Não. Eu acho que o centro que faz jornalismo esportivo, já que é jornalismo, a gente chama de jornalismo, como você falou, não tem, tem jornalismo, mas está no esporte, ele tem que ter um preparo de tudo. Ele tem que saber, ele tem que ser bem informado, ele tem que saber o que está acontecendo no país, no mundo. Não precisa ser uma autoridade política internacional, em política, economia. Mas saber que o ex-presidente foi preso. Exatamente, não é uma anta paralítica. Tem que estar no radar, né? As coisas, né? Sabe? O cara tem que ter ser informado e se posicionar também. Eu não gosto do cara em cima do muro. Sabe? Só concorda. Não, assim por quê, porra? Sabe? Né? Então, foi uma época que eu estava muito louco no sentido assim, de querer fazer. Eu acho que foi a grande chance que eu tive na vida. E aí, foi dando certo. E também reuni um pessoal mais antigo. Esse pessoal da cultura que eu falei. A cultura tinha uma grande equipe de esporte. E foi cortando a equipe de esporte, cortando os programas, diminuindo. Aí veio Elvídio Matos, que eu acho o maior repórter da TV brasileira. Grande Elvídio. Sabe, Elvídio. Roberto Salim, que é um repórter que não aparecia, mas tem um conteúdo imenso, fazia histórias do esporte. Sim, né? Documentários. Aí foram chegando o Michel Lorance, grande, saudoso Michel Lorance. Que não era pessoal, tirando o Elvídio, não era pessoal de vídeo. Mas pessoal que produzia os programas, que escrevia os textos, que tinha ideias de pauta, ideias de programa. Então veio Michel, veio Roberto Salim, veio Elvídio. Juca. Não, o Juca veio depois. Mas o Juca já tinha nome, inclusive. Esse pessoal era o pessoal do dia a dia. Do dia a dia. Carregava o piano, né? Então, aí teve sorte que o caso isolado, o Mendel. O Mendel foi um pedido da minha ex-mulher, já falecida, que tinha uma amiga, era jornalista, a Célia, tinha uma amiga também de profissão, de jornalista também, que tinha um filho jovem, 17, 18 anos, estava se formando em jornalismo. Eu não tem nada lá, não. Mas Domingos, o que aconteceu comigo? Não tem nada lá, não. Passa lá. E um garoto todo formado, ótimo. E é muito bom o profissional, né? Desculpa, Léo. Não. É que só pegando esse gancho, eu tenho um que eu sei a história por cima, mas eu gostaria que o Trajano contasse.
que foi a chegada do Paulo Andrade, que foi um pedido seu, que, se eu não me engano, você fez um contato com o Bugarelli para ele fazer uma indicação Foi. a esse exemplo. Foi. O que você via no Paulo Andrade que tempos depois se tornou a voz da Premier League, se a gente for parar para pensar. E ele já ouvi relatos dele falando que o seu olhar clínico, sua personalidade forte e que você priorizava muito as suas equipes. Aí você vai catando, você lidera uma equipe, tá formando uma equipe, tem que preencher aquela equipe de gente. Você tem que ter um olhar atento para as coisas que estão acontecendo. Então, por exemplo, eu ouvi o Paulo Andrade narrando, não sei se no SBT. Eu acho que sim. Pô, esse cara é legal. Pô, esse cara pode dar certo aqui, chama ele aí. Era o terceiro narrador do SBT. Exatamente, entendeu? Cledi Oliveira, pessoal também. de rádio. E trazendo gente também de jornal. O falecido Antero. Nossa, né? Esse aí é monstro. Aí não é, precisa de apresentação. aí é lenda. Porque eu não queria aquele cara muito viciado em só falar de... Hoje tá cheio de gente assim. Aí. Fala do campo bola mesmo ali. Campo bola e brigando de um jeito... Hoje dia as pessoas brigam, se irritam mais por negócio de like. O corte, né? Corte, aquela coisa toda. Então fui trazendo gente de jornal também. O Antero acho que é o maior exemplo disso. Como deu certo. E aí as coisas foram se amoldando. Por exemplo, quando eu trouxe o Paulo Soares, ele indicou o Luiz Roberto. O Luiz Roberto começou com a gente. O Roberto trabalhou em televisão com a gente. Sim. Né? Aí trouxe o Luiz Roberto, começou a narrar com a gente. A Globo foi lá, levou de uma tacada só. Luiz Roberto, Casagrande e o Bassan. Uma vez só. O Bassan também? Bassan Tava lá? Bassan é gigante. Que é gigante também. Não foi assim, um mês. Mas foi até engraçado, porque teve um jogo na Vila Belmiro, que eu fui comentar com o Prieto. Certo. Depois eu conto como é que eu peguei o Prieto também. E tava a equipe da Globo. Qual era a equipe da Globo? Luiz Roberto, Casagrande, Bassan. Eu falei, porra, a minha equipe? É a minha equipe daqui, mano. Da cabine do lado. Prieto. Eu falei que a gente fazia o campeonato alemão. Sim. Né? Fazia num estúdio como esse aqui. E só excepcionalmente foi naquele estúdio grande que deu aquela lambança. Sim. E tinha um vidro. Sabe? Tinha um vidro. E era um estúdio onde se gravavam chamadas também do pessoal da cultura, da programação da cultura. Uhum. O Nivaldo tem uma voz maravilhosa. Marcante. Ele era locutor de chamada da TV Cultura. Nunca tinha narrado um jogo na vida dele. Caramba. E ele ficava ali através do vidro vendo a gente narrar. E quando acabava, uma vez ele acabou, ele falou, vem cá, eu tô querendo fazer um teste para narrador. Tô vendo você. Eu sei que você tá fazendo lá, ESPN, sei lá o que. Então passa lá. Aí eu fiz um teste com ele no jogo, ele narrando e eu comentando numa cabine. Mas ele não sabia nada. Zero técnica. Não, de narração, nada. E nem conhecia muito futebol. Que isso? Mas tinha uma voz que você identificou. Mesma coisa do Rogério Voga. O Rogério Voga, então não sabia, nunca tinha chutado uma bola na vida. Né? Também. Aí com aquele vozeirão do Prieto, ele foi estudando, se aprimorando, virou esse nome. O Rogério Voga, ele saiu, ele é da Amazônia. Acho que ele é de Manaus, se eu não me engano. Ele veio fazer uma temporada na TV Cultura. Ele trabalhava na Cultura lá, não sei se em Manaus, eu acho que em Manaus. Sim, afiliado. Ele veio fazer um estágio aqui na TV Cultura de São Paulo. Esse estágio durou um tempo, já estava acabando, ele ia ter que voltar. Ele não queria voltar, queria ver se ia ter uma oportunidade aqui. Mas uma oportunidade como narrador, como locutor, não de futebol, e apresentador, coisa que ele fazia lá em Manaus. Sim. Tem um telejornal, essas coisas. Sim, sim. Aí me ligou o falecido Mutum, que ficou amigo dele lá na Cultura. Os dois se deram bem. E o Rogério já tinha mandado currículo para as outras emissoras. E já estava 2 dias depois ele ia embora. Aí o Mutum falou, então tem um cara muito legal aqui, tem um vozeirão, então será que não tem nada aí? Eu falei, manda, vem. Só que esse não sabia, era cru de tudo. De tudo. Estagiário. Esse aí não sabia nada. Mas ele teve uma boa vontade de assim, ele passava madrugadas, botava fita, você encontrava ele, botava fita de jogo de basquete, de vôlei, de futebol, para aprender como é que era. Estudava, né? Eu logo depois levei ele para... Tem uma história muito boa, eu levei ele para... Eu gostava dos jogos abertos do interior. Eu achei que era uma obrigação de um canal de esporte cobrir os jogos abertos do interior, que é uma mini Olimpíada. Exato. Total, jogamos muito, né? O Mendel fez várias matérias. O Mendel começou lá como produtor, levar uma câmera. A cretinice geral, que hoje não se faz mais isso, o interior de São Paulo
que é o formador dos grandes atletas brasileiros. Com certeza. Pega a natação, desde o Okamoto, Gustavo Borges, o Cielo, o outro pequeno, o até comentarista nosso, 400 medley, Ricardo, sim. Todos eles. Basquete, de Franca. Nossa, entendeu? Celeiro. Pega o Campeonato Brasileiro, tem Mogi, tem Bauru, Sim. Franca, né? Então o interior tinha que ser tratado. Os atletas do interior. Mas ninguém dava bola. Eu acho que tinha que ser obrigação da TV Cultura de transmitir. Tá lá no regulamento, obrigação de transmitir. Mas não é fazer uma materinha. Regularmente, né? A gente fazia um jornal diário com matérias e transmissão de jogos. Semifinais e finais. De handebol, de futebol, de futebol de salão, de basquete e de vôlei. E não só do futebol. Aí apareceu a contratação do Rogério. Aí levei o Rogério, estava começando, para São José do Rio Preto, que a gente foi fazer. A gente montava uma base no hotel, esse jornal diário, para ele apresentar e pegando cancha. Mas além de apresentar o jornal diário, ele queria narrar. Então vamos botar ele para narrar. Rogério, prepara aí, hein? Lá nos Jogos Abertos é comum, você pega jogo de basquete, tem 3 enfileirados assim, um atrás do outro. Pode ir pro ginásio lá que você vai narrar o jogo tal, não sei lá o quê. Foi ele e o Vlamir, saudoso Vlamir, maior jogador de todos os tempos, Vlamir Marcos, o Diabo Louro, né? Sim. Que era nosso comentarista. Inclusive o nome do ginásio do Corinthians. Foram pro ginásio, lá de São José. Tá? Aí tinha um jogo em andamento, o jogo dele era depois. Aí eles ficaram na arquibancada lá em cima, e o Rogério assim com a mão, como se fosse narrando pro Vlamir ver o que achava dele. Bola que chutou a sua cesta e tal, 3 pontos, papapá. Aí o Vlamir, bom, Rogério. Aí depois ele parou. E aí, o que achou, mestre? Não, tá indo bem, mas era... Olha, foi o estreia dele, queria narrar o jogo depois. Bom, aí acaba o jogo. Ele fez o teste lá em cima. Sim. Aí veio o jogo que ele ia narrar. Eles tem que descer. Ó, isso é brincadeira. Pergunta aí. Aí tive que descer da arquibancada para se preparar para o lugar de botar fone. Sim. Microfonar. Ele pisa num fio, te liga toda a luz do ginásio. Toda a luz do ginásio? No placar eletrônico, aquelas coisas todas. Até restabelecer o clima que ficou. Aí foi o início da carreira de Rogério Vogan. E Rogério Vogan, depois eu conheci o Rogério Vogan no FIFA 90 e alguma coisa, que era aquela voz marcante. Mas dele. ele ganhou pela voz e pelo dedicação, porque ele não teve como jovem, ele morou fora na Inglaterra também, uma cultura... Uma base, uma né? cultura futebolística, cultura esportiva. Como qualquer garoto jogou bola, jogou mal ou bem, mas jogou na rua, na escola, num clube, né? Ele não. E aproveitando esse gancho, a gente tá falando sobre grandes profissionais que passaram pelo jornalismo ali e tudo mais, e hoje a gente vê um movimento na contramão do que você tá falando. A gente vê a Cazé TV, a própria TNT, contratando influenciadores, que não quer dizer que são maus profissionais. Mas como que você avalia a chegada desses caras que não necessariamente são jornalistas, trabalhando e ocupando esses lugares? Porque muitas vezes os grandes jornalistas ficam fora da Copa do Mundo e esses caras vão, né? Tem o ex-jogador também, né? Tem o ex-jogador também. Bom, eu não sou contra. Eu acho que o mundo mudou muito e eu não quero, eu detesto aquele quadro do meu tempo que era melhor. Meu tempo foi meu tempo, né? Não é a minha praia, mas eu acho que o pessoal da Cazé, agora tem GE Sport, fazem um trabalho para pessoal mais jovem. É uma linguagem mais jovem, atende um público enorme e a garotada gosta. Uhum. Então eles falam palavrão, vontade, blá, 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 blá. Mas não é provocar. Eu acho que eles são espontâneos no que eles fazem. E atende uma gama muito grande de gente jovem. Sim. Então eu acho que porque eles se propõem, tá legal. Eu, como mais velho, tenho que entender. Seria muito desonesto da minha parte criticar. Não, os caras não estão com nada, sabe? Não, sabem sim. Sabem sim, tanto que estão fazendo. Sim. Né? Agora, tem um bando de influenciadores que todo mundo se acha agora jornalista. Que aí tem uma pessoa... Mas aí tem duas coisas. Tem alguns jovens que não têm nenhuma experiência de nada, de vida, de jornalismo, então nada, que eles não são, que lutam, sobrevivem disso com o negócio de like, não sei o quê, PP, aí falam um monte de merda, aquela coisa toda. Mas não é privilégio de jovem influenciador, não. Os velhos também. Tem uns 2 ou 3 que eu vou te contar, não quero falar o nome aqui, porque eu estou numa fase. Eu faço 80... Good vibes. Não, eu faço 80 anos. Estou na estrada, eu vou fazer 63 anos.
Então, o meu momento é de escrever. Estou escrevendo mais um livro, de trabalhar ali tranquilo no UOL, que não é uma confusão. Talvez tenha um programa agora na TV Brasil. Isso é bem Um programa feito de casa. Eu, Juca e Lúcio de Castro, comentando ali futebol. E um programa que também preenche dando efeméride, não só de esporte, mas qualquer. Como tem um cartão vermelho lá no UOL. Hoje nasceu Clarice Lispector. A gente fala Clarice Lispector. O Puskas. Aí você mete futebol com literatura. Tô vendo uma série que é legal, recomendo para quem tá em casa e tal. E tem um pano de fundo maior, falar de Libertadores, do Campeonato Brasileiro, sei lá o que e tal. Mas de casa. Então, agora eu vejo que tem a gritaria, o conflito, tá muita brigalhada, sabe? As pessoas estão se desentendendo muito. Uns de maneira falsa, outros é porque são assim. Uhum. Tem muito conflito hoje em dia, muita brigalhada entre as pessoas no ar. Um xingando o outro, contra o outro, inventando. Tudo muito através do clubismo, né? O clubismo está imperando, as pessoas estão perdendo a cabeça através do clubismo. Eu não estou nessa. Eu me sinto muito bem onde eu estou lá no UOL. Eu também vejo o tradicional na televisão, campeonato inglês por causa do Arsenal. Eu gosto de basquete. Eu vejo muito NBB, o Campeonato de Basquete Brasileiro. Melhorou muito, inclusive. Adoro vôlei, sabe? Curto, às vezes, até skate, lá com as narrações do Everaldo. Everaldo é outro. Do Everaldo. O Everaldo é também. O Everaldo talvez seja... Bom, trouxe o Milton Leite. Né? Milton Leite. Já tinha mais idade, mas tinha uma experiência pequena na TV Jovem... Porque teve a TV Jovem Pan. Uhum. Lá atrás. Que transmitia futebol e tal. Não é essa sem vergonhice de hoje. O Milton e o Everaldo estava na cultura quando eu trouxe também. Caramba, ele estava lá na cultura. O meu Everaldo já tinha uma história de rádio grande. O Everaldo talvez seja o cara mais completo entre todos os narradores. Não estou dizendo, eu não quero comparar ele com ninguém. Eu acho que o Paulo Andrade é ótimo, Milton Leite é ótimo. Todo mundo tem vários muito bons. Uhum. Eu estou falando em termos de extensão de conhecimento. O Everaldo narra skate, esse é o ponto. futebol americano, basquete, né? Futebol, qualquer coisa. Até bote, se deixar, ele vai narrar bem. Exatamente. Eu acho que outro dia ele deu uma entrevista, eu acho que ele narrou 30 esportes diferentes. Eu tenho uma frase com os amigos meus que eu falo que existem narradores de futebol e existe um narrador que é o caso do Everaldo. Qualquer esporte que você der na mão dele, com certeza ele vai fazer porque se prepara, conhecimento. Ele se notabilizou antes do futebol, era o locutor de futebol americano. Ele dá as finais lá da Super Bowl, ele que narrava, né? Depois NBA. Depois, até chegar o Rômulo. O locutor de NBA era o Everaldo. Era a voz da NBA. Voz da NBA e voz do Super Bowl. Sabe? Aí ele agora ele vai narrar a Fórmula 1. Ele vai ser o narrador da Fórmula 1 na Globo. Vai ser muito bom, Olha com só, certeza. porque ele já narrou Fórmula 1 em rádio. Então é impressionante. E tudo bem feito, com qualidade, com preparo. Formação. É um garoto excepcional. E aí, pegando esse gancho, Trajano, eu queria voltar um pouquinho. Como que era fazer a montagem daqueles bebê debate, bate-bola? Que eu lembro que a formação clássica era você, João Canalha e Mauro César, talvez? Olha, quem fazia o bate-bola, organizava, porque tinha os editores. Sim. No caso do bate-bola era o Fernando Vitorino. O Fernando Vitorino era um excelente jornalista, mais jovem e tal. E ele que bolava, ele tinha... O auge do bate-bola foi Canalha, Lúcio Castro do Rio, PVC e Mauro. Esse foi o auge do bate-bola. O Canalha daquele jeito. Porque ele era sensacional. É muita falta o Canalha. E no linha de passe, aí tinha o mais assim, foi o Milton Leite como âncora. Eu, Juca. Teve uma época que teve o Tostão. Teve Tostão, é verdade. Pouca gente lembra, mas teve essa Tostão. época. Né? Depois teve uma época, muito tempo depois, que tinha Fernando e Márcio no Rio. Fernando Calazans e Márcio Guedes no Rio. Que só tem metido. Fernando, que é por causa do delay, né? A gente aqui em São Paulo e eles lá na sucursal do Rio. Teve várias formações. Mas sempre tinha um editor responsável. Pessoal, eu dei muita sorte. Eu trabalhei com uma moçada
muito competente. Ponta E outra firme. coisa, eles sabiam do meu jeito, entendiam o meu jeito. Pô, vamos fazer que o Trajano vai gostar, sabe? Vamos sabe? Não, Tem essa coisa. até uma passagem no meu livro Reportagem, que eu falei com o PVC, e ele me falou que tem as escalas da Copa, de Olimpíada, que você fazia e tinha gente que ficava fora. Claro, tem que ficar, não somos daquele, levar todo mundo. Não tem como. E como que você vou deixar você contar. Como que você fazia essas escalas sem perder a equipe? Porque todo mundo falava a mesma coisa que entrevistei. Entrevistei PVC, Denis, um monte de gente. O Trajano, se você souber entender que é o jeito dele, ele vai defender a equipe dele até o final. É assim, mas daí era um momento difícil. Havia uma expectativa saber qual é a equipe que vai viajar para a Olimpíada, vamos dizer. É claro que alguns nomes eram óbvios. Sim. Os narradores principais, né? Você tinha ali Copa do Mundo. A gente sabe que o Milton Leite ia narrar. Sim. Não tinha nem o Paulo Andrade. É. Que o Antero ia como comentarista, o Paulo Souza, aí você tinha aquilo. Mas tinha a tropa de repórter, produtores, editores. Aí era foda, porque... Aí o que eu fazia? Primeiro, uma coisa que eu sempre gostei de fazer, e eu disse, ó, vamos falar aqui hoje sobre isso, e não vou tirar o meu da reta, não. Eu acho que a pior coisa que tem é a falta de transparência e o cara se omitir. Então, se alguém é responsável aqui, sou eu. Alguém tem que assumir a responsabilidade de escolher as pessoas. Quem não está satisfeito, se achar injustiçado, prejudicado, me procure depois. Agora, não vou ficar aqui Cheio de dedos, né? cheio de dedos. Bala Juquinha ali. Evidentemente que eu estou chamando as pessoas porque eu fui alguns critérios de tipo de cobertura, habilidade, perfil, conhece isso aqui, sabe aquilo ali. A equipe é pequena, o cara que bate o cone e cabeceia, não sei o quê. Né? Tinha umas pessoas que ficavam, evidentemente, até iam procurar, explicavam. Alguns ficavam até chateados também. O que é um marco na carreira de qualquer um. Você trabalha num canal de esporte. Ainda mais num canal como aquele. Porque você trabalha numa Globo, você sabe que não vai. Ou você vai ou não vai. Você já sabe o seu tamanho, vamos dizer assim. Sim. Né? Num lugar muito grande, você sabe os compartimentos das coisas. Sim. Mas num lugar menor, onde todo mundo vai tomar cerveja junto, todo mundo se Tem conhece, a liberdade que você dava de criar os conteúdos. fica a expectativa para todo mundo. Um lugar grande não. Eu já sei, isso aí é coisa de cachorro grande aqui. Eu sou bagrinho, né? O cara nutre uma esperança, mas sabe que tem prioridades da casa. Sim. Evaristo Macedo falava, deixa as estrelas brigar. Grande Evaristo. Com 90 anos, né? Jogava, vocês não viram, mas jogava. Jogava bem? Jogava muito bem. Tem alguma passagem com ele? Tenho. Porque ele começou como técnico no América. Do América, que é seu time, né? Ele foi ídolo no Barcelona, você vai no Museu do Barcelona, depois ele foi pro Real Madrid. Ídolo no Real. No Real não foi tão bom como no Real Madrid. Ele jogou muitos anos no Barcelona, mas naquela época transferido de um lugar para o outro. Você lembra o Figo, a merda? Nossa, sim. O próprio Ronaldo também. Daí depois virou mais. Mas naquela época era um... E o Evaristo, então ele começou, eu estava no Jornal do Brasil e fui lá na casa dele e ele até me deu um furo, você é técnico da seleção brasileira. Ele foi técnico da seleção. Num grupo, tinha um nome lá, Coserma, era um grupo de... Um dia eu falei, vou te falar uma coisa, hein, garoto? Você é técnico da seleção. Eu não brinca, pô, aí foi mesmo. Durou pouco tempo, era um grupo de... não sei o nome que tinha. Na seleção? Dirigido da seleção, era um grupo... Ah, tá, tipo um comitê. Tipo um comitê. Entendi. Ele era o técnico mais conhecido, mas tinha um... Tinha outros técnicos ali também. Não foi tudo por vinagre. E aí você deu esse... Não, mas ele era muito engraçado. Aliás, uma das coisas mais engraçadas que tem é você pegar no Charla, as pessoas vão lá e falam do Evaristo. Todo mundo tem uma história com o Evaristo. Todo mundo tem. Não? Cara, porra, é impressionante. O Charla lançou 1 hora de Evaristo. É impressionante. História fantástica. Tem esses caras. Outro cara que eu acho que esse teve uma amizade muito grande foi com o Dr. Sócrates. Assim. Foi na Itália. Eu queria que você falasse da sua relação com o doutor, que é um cara também diferente e faz muita falta até hoje, né? Meu maior amigo no futebol é o Tostão. Certo. O Tostão fica muito na dele, recluso, fala pouco, viaja muito,
para a Europa, guardou o dinheirinho dele, médico, né? Se formou em medicina, foi professor de faculdade. De vez em quando a gente fala pelo telefone. Contratei o Tostão para a ESPN. Foi. Ele era da Bandeirante, tirei ele da Bandeirante, ganhei ele de uma conversa num jantar, quando a gente teve sorteio da Copa do Mundo lá na França. Mas o Sócrates, eu fiquei amigo dele por causa da política. A Folha estava muito envolvida com o negócio das diretas já. Eu era editor de esporte da Folha. Então havia um pedido da direção, de redação, que todas as editorias também tivessem um componente, alguma menção à direta já de algum jeito. Uhum. Dia a dia, durante o finalzinho, antes daqueles comícios na Candelária, na Praça da Sé. Foi aí que eu me aproximei do Sócrates. Ele botava sempre uma matéria e tal, falou, jogador fulano manifesta a favor da direta já, botava na matéria. Sempre tinha que ter uma coisinha. Sim. E tinha democracia corintiana, então eu jogava uma coisa com a outra, mamão com o mel, né? Aí eu não conhecia ele. E eu ficava muito na redação. Um dia eu fui no Parque de São Jorge lá, conheci e tal. E aí bateu a empatia, aí eu tinha um quadro na TV Abril. Abril teve que passava na Gazeta, um horário na TV Gazeta aos domingos. Eles compraram um horário lá. Um horário, TV Abril. Aí tinha vários comentaristas, vários quadros. Um dos esportes era eu entrevistando. Aí eu juntei uma vez no Bexiga Afonsinho e Sócrates, 2 contestadores, mas não por isso só. 2 médicos. 2 médicos. E ficamos a tarde toda tomando cerveja. E aí a identificação com Sócrates foi grande. Quando ele foi para a Itália, eu tinha me separado e pedi demissão da Folha. E fui para a Itália. E ele foi para a Itália. E aí juntou a fome com a vontade de comer. Ele foi para a Itália sem querer ter ido. E eu fui também sem querer ter ido. Eu estava meio fugindo, mais ou menos. Claro, tá na Itália, que maravilha, sensacional. Mas não era bem o que eu queria, estava meio fugindo daqui. Ele também foi porque era um contrato que ele não podia deixar de fazer, sim, que era muito dinheiro, muita coisa. Mas no fundo ele ficou lá infeliz, ele não estava bem na Fiorentina, não gostava do ambiente, sei lá o quê. Aí juntou um com o outro. Então eu ia praticamente toda noite na casa dele. Eu morava numa pensão. Eu tinha uma namorada e com a namorada, ela ficou amiga da Regina, que então era a mulher do Sócrates. Uhum. E de noite, tinha uns amigos também italianos que iam, o pessoal jogava poker, ficava bebendo, conversando e tal. E eu tinha que pegar um táxi para ir para casa. Ou então uma vez ou outra ele levava, já não precisa levar, já tá aí, pô. Aí um dia ele falou, vem cá, vamos falar uma coisa. Eu moro aqui numa puta numa casa grande, cheia de quartos, você vai estar pagando pensão para quê, pô? Fica aí você e ela. Pô, que maneiro. Falei, bom, valeu. Nessa eu fiquei uns 6, 7 meses na casa. tem que usufruir também, né? Pô. Mas aí viramos confidentes um do outro. Parceria. Um no ombro, amigo do outro. Sabe, de falar de futebol, de política, de solidão, de mulher, de filho, A vida, né? Eu tinha uns filhos que moravam na Inglaterra. Sócrates, eu estava ali com os filhos dele, mas o casamento já estava meio... Então foi um momento muito... De reflexão. Quando eu falo que eu morei com Sócrates meses, que eu fui braço direito do Darcy Ribeiro, sou amigo do Tostão, muita gente fica, mas que vida, hein? Bom vivan. Que vida. Eu digo que privilégio. Dei sorte. A sorte sempre te contou trabalhando, essa é a grande verdade, né, Trajano? Não, mas aí você tem que ter você não pode ser tem que estar antenado, no lugar tem que estar ligado, certo, né? sabe como é que é? Não tem aquela hora certa no lugar certo. Sim. Sem nenhum aproveitamento, sem nenhuma provocar nada. As coisas vão acontecendo e... Você falou sobre a Inglaterra e a questão do João, né? Que grande repórter também. E eu queria que você falasse da sua relação com os seus filhos da Inglaterra e com o Arsenal. Como que você se tornou torcedor do Arsenal, né? O João é torcedor do Arsenal, né? Não, mas daí, por causa do João, né? Foi por causa do João? O João foi para lá com 10 anos e a Marina com 7. Eles nunca mais... O João foi para lá porque a mãe, a Renê Castelo Branco, era casada com o Bial. O Bial foi ser correspondente
e levou os filhos da Renê, que era a mulher dele na época. Uhum. E a Renê trabalhou também na escritório da Globo, lá em Londres. Quando eles se separaram, o João e a Marina já estavam grandes. O João já estava na faculdade, a Marina entrando em faculdade, os amigos. A Renê ela ficou mais um tempo lá, só sem o Bial. Uhum. Depois voltou. Então o João e a Marina... O João está há 36 anos lá. Nunca mais voltou. Casou, tem 2 filhas grandes já. A Marina também tem um casal de filhos. Tem cidadania. Então o João foi ficando. Então ele, na época do Bial, ele ia muito dentro do escritório da Globo. E ele gostava muito de fotografia, de câmera. Então no início ele pegou uns freelas, até para a ESPN, mas como câmera. Que legal, Porque não sabia dessa. que ele sempre gostou. Sim. Se você entrar no Instagram dele, tem um negócio que ele tem feito agora. Outro dia ele botou um negócio do estádio, aquele estádio acho do Fulham, não sei o quê. Que é perto das casas. Ele chegando de noite, ele fez tudo em preto e branco, umas fotos maravilhosas. Bom, e aí nós compramos a Premier League, tinha campeonato inglês, aí ficou, tem o João lá, foi um teste. Entrevista do Gilberto Silva, o Edu, Silvinho, que jogavam lá. Sim. Aí mandava uma materinha, então mandava uma matéria, aí foi pegando, foi fazendo. Aí foi indo e foi crescendo, né? E o negócio do Arsenal, o que aconteceu? Ele, torcedor fanático do Arsenal, ele mora no norte de Londres, lá que é norte de Londres, você é Tottenham ou é Arsenal? É Arsenal. Os dois. Aí senão o pau quebra, o negócio... Família não fala com família, é um negócio de louco. tipo dupla Grenal aqui no Brasil. É um negócio brabo. E o que acontece? O cara morando lá, eu morando aqui, eu gostando de futebol e ele gostando de futebol. Tem o América, que é meu time, mas o América não passa na televisão, tá na Série B do Rio. Não dá pra... Então, eu comecei através do Arsenal, me aproximar mais do João. Uhum. A gente falar do jogo, vai ter jogo, perdemos, ganhamos, pô, quem tá machucado, pô, aliás, estamos bem pra boa agora. Tá voltando. Mas tá todo mundo machucado. Líder da Champions e da Premier League. Né? O problema é que não tem, a defesa toda tá... Que a melhor defesa, a dupla Saliba e Gabriel Magalhães, da Europa. Sim. Os dois estão machucados. Muito bem. Aí virou essa coisa de parceria, de encontro. Então, a gente tá sempre falando, e aí, hoje, como é que vai ser? E tem jogos que ele vai no jogo cobrir, né? Fala, tá indo pro jogo? Não esque... Aí durante o jogo, às vezes eu falo também, aí, gol, mano. Então a relação com o Arsenal passou a ser uma ligação de pai e filho, né? Que legal. Que bacana. Isso é muito legal. A gente tem isso, né? Meu pai é São Paulino, eu sou São Paulino também. É uma conexão aproxima muito forte. muito forte. É um elo muito forte. Um elo muito forte, você imagina. Então foi através do Arsenal. E Trajano, e aí voltando um pouquinho agora na história da ESPN, uma dúvida que eu tenho, eu já ouvi algumas coisas, mas eu queria ver de você. Existia ou existiu mesmo uma diferença muito grande na linha editorial no seu tempo, quando começou a fazer essa transição da ESPN, que a ESPN começou a mudar a partir de um momento, né? Era uma coisa mais editorial ali e passou a ter um pouco mais de entretenimento, vamos dizer assim. Não, daí não tem mais nada com isso. Não tem mais nada, né? Nem gosto muito de falar. Porque que a gente se baseou foi no jornalismo. Tanto que o slogan era informação é o nosso esporte. É, isso aí. Informação é o nosso esporte. Nós tínhamos programa com Roberto Salim, Histórias do Esporte. Tinha um negócio que eu adorava, que eu acho sensacional, eu queria mostrar o Brasil para os brasileiros através do esporte, mas falando no Brasil, que era o Brasil da Copa do Brasil. Adorava esse programa. Ia ter um jogo, Palmeiras e sei lá o quê, lá no Piauí, pela Copa do Brasil. O Elvídio, o Salim iam antes, mostrava a cidade, a cultura do lugar, a gastronomia, entrava ao vivo no pontapé inicial um conjunto de música do lugar. Em 2010, na Copa da África, tem aquela matéria da cidade de Lata, do Mendes. Ah, verdade. Não, outra coisa, na Copa das Nações Africanas, o Elvídio foi 5 vezes. Eu mandava, mas não vamos cobrir os jogos, a gente já recebe. Vamos cobrir a cidade, o perfil das pessoas, a cultura local, a gastronomia. Então o Brasil da Copa do Brasil, a gente fazia. Eu queria mostrar o Brasil para os brasileiros. Quem faz um pouco isso, mas faz muito bem de outro jeito, é o Paulo Vieira. Vieira, verdade. Agora na Globo. Que ele faz na Globo, né? Que é maravilhoso aquele programa dele. Cara, ele faz do jeito dele, porque ele é um cabeça maravilhosa. Ele improvisa, mas... E ele é humorista também, e ele é solto. Sacada, né? Mas ele fica andando pelo Brasil, né?
Antes disso, muitos anos, teve o Maurício Kubrugli, que fazia também algo assim. Aí eu falei, bom, vamos fazer algo por aí. Né? Então tinha Brasil na Copa do Brasil, História do Esporte, documentários que o Elvídio fazia com o Marcelo. Me lembro 70 anos do Pelé, que a gente fez 70 programas sobre o Pelé. Marcelo Gomes com o Elvídio. A cobertura dos Jogos Abertos também intensa. Programas especiais, perfis. Era um jornalismo, e tinha um jornalismo também crítico e de oposição. Sim. Que a gente botava o dedo na Personalidade. na ferida. De gasto, de corrupção, da confederação lá de handebol, ou de sei lá de quê, papá. Aí tinha as matérias do Lúcio de Castro, que fez Memórias de Chumbo, que mostrou futebol e ditadura no Uruguai, na Argentina, no Chile e no Brasil, uma série. Então era um outro olhar. Era um outro olhar. Que foi substituído por palhaçada daquele metido engraçadinho, que não tem graça nenhuma, Alexandre Oliveira. Entendeu? Achava ele maravilhoso. Acho um ridículo. Sabe? Se ele quer ser engraçado, vai fazer peça de teatro, onde vai perder dinheiro, porque tem gente muito mais capaz do que ele. Então, houve uma tentativa de se botar no entretenimento. Isso continua. Isso continua. Eu sou sujeito formado no jornalismo e brigo por isso e luto por isso. Entendeu? Uhum. Então, as pessoas não entendem, às vezes, eu já vi entrevistas de outros que, não Trajano, isso aí. Não. Era uma luta por jornalismo, pela minha profissão. Pela jornalismo com qualidade e sem rabo preso. Então, foi muito forte que nós fizemos lá. Tanto que muita gente fala até hoje, eu fico até orgulhoso, a ESPN do Trajano. É o que eu mais ouço falar. Como se fosse meu canal. Como tem Cazé TV, é a ESPN do Trajano. Só que o Cazé é dono da TV. E o dono da ESPN é a Disney, pô. Se eu fosse dono da televisão, eu não estava aqui com vocês. Estava na Jamaica, talvez. Numa praia. No Caribe. Punta Cana. Já. Ou então tomando igual tipo Adriano, tomando minha cachaça com os amigos da Tijuca. Pronto. Sabe? Mas sem preocupação nenhuma de falar de televisão, de sei lá de que e tal. Então, teve essa transição e eu continuei depois da direção, continuei participando de programas como comentarista, Né? Até que houve desenlace. Eles dizem que não, mas foi por causa de política. Posso? Claro. O estopim foi por causa da questão do Danilo Gentili? Foi. Eu acho que, assim, na minha visão, e aí o senhor pode me corrigir, Não, havia um movimento, já havia, mas o estopim foi o Danilo Gentili. Eles já não gostavam que eu participava de manifestação, alguém de subir no carro para fazer discurso. Eu nunca fui ausente nas coisas. Não. Isso foi sempre da sua vida, tá? Claro. Isso faz parte da tua vida. Aí o Danilo Gentili foi lá, né? Vê que já era mudança do tipo de convidado, de programa e tal. Uhum. E ele foi na semana que houve um caso, não sei se vocês vão lembrar, no Rio de Janeiro, de uma menina que foi estuprada por mais de 12 caras. Nossa. Eu lembro disso. Lembra um caso disso no Rio de Janeiro? Infelizmente. Foi uma loucura isso. E ele foi exatamente naquela semana. Naquela semana. Aí, ele foi, falou de futebol, piada, não sei o que, aquelas coisas todas. Eu fiquei meio assim, esse cara tá lá na ESPN. E algumas pessoas falaram comigo, você viu o Danilo Gentili ontem lá? Outros ligaram para mim, eu cruzei, não, que coisa aquilo. O que a ESPN tá virando? Falei, deixa comigo. Ele tinha de manhã, né, acho, no programa. Um programa lá, não sei, um programa lá. E tinha um linha de passe que eu ia participar no dia seguinte, não sei se 2 dias depois, dia seguinte. Não foi no mesmo dia, dias depois. Linha de passe. E o linha de passe não era diário. Né? Depois teve mais versões. Antigamente era uma vez só, depois passou para 2, hoje tem várias. E eu era sempre o primeiro a falar. Você lembra disso? Sim, agora, Adriano, abertura aqui e tal. Deixa eu ver minha abertura. Hoje eu vou falar em nome de muita gente que trabalha aqui. Você porta-voz de uma indignação. Aí falei. Pela presença, aí falei. Eu sempre falei mesmo, vou deixar de falar. Pela presença daquela figura, Danilo Gentili aqui, numa semana onde foi
estuprado uma menina lá no Rio de Janeiro por 12 pessoas. Logo ele, que tem uma frase que depois ele retirou, cumprimentando um cara que encheu a cara de uma menina para depois transar com a menina elogiando o cara. Lembra dessa frase dele? Eu lembro. Esse cara é sensacional. Não me lembro dos termos. Cara, parabéns, fulano, que... que fosse uma piada. Foi uma piada que ele contou. Parabéns, cara, não era no particular no nome de ninguém. Mas um cara que o negócio era esse. Entendeu? Aí acabaram me chamando, aí juntou, disse, não, quando você faz um negócio desse de política também, de subir no caminhão, sei lá o que e tal, você é ESPN. Eu falei, não sou ESPN não, eu sou o Trajano. Eu fora daqui, eu sou o Zé Trajano. Se eu tivesse com a camiseta da ESPN, o boné, não tô não. Eu não vou ter vida, pô. As pessoas podem dizer, pô, o Trajano da ESPN, tudo bem, entendo. Mas não estou ali representando, não estou falando em nome da ESPN. Estou falando em meu nome. Se eu não puder fazer isso, é uma censura. Sim. Aí juntou uma coisa com a outra. Na verdade, verdadeira, eles já estavam de saco cheio de mim e eu já estava de saco cheio deles. Só que eu precisava daquele trabalho. Que as pessoas, quer dizer, a ESPN do Trajano, dá a impressão que eu era um centro rico. Eu ganhava bem. Mas comparando com o que ganhava dos caras de Globo, Bandeirante, a ESPN... hoje está até rica com a Disney, mas mesmo na ESPN de hoje, aliás, tenho vários amigos lá, tem muita gente boa, torço para que tudo dê certo, deu certo. É um baita do... Quem está lá tem que estar feliz da vida, que é uma coisa segura. Agora acabaram de renovar o contrato de Libertadores, do campeonato da Premier League, mais 3 anos. Então, ou seja, o cara está tranquilo fazendo o trabalho dele lá, vai ter trabalho durante... anos e anos, direitinho, vai viajar o mundo, vai ganhar bem, vai ser feliz e tal. Aquela época era diferente da minha época. A gente era muito mais duro e havia uma pressão. Quem manda muito na ESPN hoje são os argentinos. Sim. Sabe? Tem lá o pessoal brasileiro que tem cargos de chefia, tem uma certa independência, mas eles têm que prestar conta. Na minha época, tinha os argentinos, tinha os americanos, mas eu era rebelde em relação a isso. Falei, a vida deles que eles não entendem nada de Brasil e quem manda aqui somos nós. Isso criava um mal-estar. Caraca, imagina. Aí pessoal que eu não gostava, que eu não ligava para audiência. Ligava sim. Mas eu não me prendia à audiência cretina. Eu não vou abrir. Tudo pela audiência. Tudo pela vou criar programas que não tem nada a ver com nossa maneira de pensar, na maneira de tocar o canal, nossa que linha, nós acreditamos, em prol de uma audiência. Esse tipo de fazer. Porque durante um tempo, que agora diminuiu um pouco, do jornalismo engraçadinho. Por isso eu citei essa figura aqui. Tanta piada e tal, misturar e tal. Perder tempo com isso. Você acha que houve exagero na época do Alê? Passou muito do ponto? Eu não gosto de falar muito dele, eu não acho mau sujeito. Ele, que eu contratei, inclusive, é um dos melhores comentaristas de futebol. Ele manja muito. Ele fala que você falava que de futebol ele sabia muito. E sabe de futebol. Foi técnico de futebol de salão, sabia de futebol, comentava muito bem, mas descambou para esse lado. Ele achou que o caminho dele era aquele. E eu não concordava com esse caminho. Eu não acho um mau sujeito. Sim. Quero que ele se dê bem. Só que eu não acho graça no que ele faz. Eu não concordo com aquele tipo de humor. O humor, para mim, é o Marcelo Adnet, é o pessoal da Porta dos Fundos. Sim. Para não falar dos falecidos Chico Anísio, Jô Soares. Que é lenda, né? Aí é Golias. Eu concordo. Agora vamos falar do terreno aqui. Pessoal do Adnet, o outro lá, o Porchat. O Porta de Fundos, eu morro de rir com certos quadros. O Portugal, Rafael Portugal. Esse pessoal. Agora, essa coisa de piada pela piada, e num programa que não combina, tem que ter esse. Não é a minha. Entendi. E aí, pra gente até passar essa parte de ESPN, você ficou magoado com a sua saída da ESPN? Ou pra você já tava meio que claro que em algum momento ia desandar? Posso só complementar? Complementando isso daí, é uma dúvida muito pessoal. Além da possível ou não chateação, você acha que faltou um pouco de reconhecimento do Germán por tudo que o senhor construiu? Não, eu já estava de saco cheio de mim. Tinha que ter um pretexto. Eu também não estava satisfeito. E eu sofria de uma doença que acomete muita gente, que é o seguinte. Eu fui criador daquilo. E quando você é criador de uma coisa e está trabalhando lá e não é mais do que o chefe, mesmo que eu não me metesse, eu ia lá só para comentar no linha de passe.
2 vezes por semana. Ia lá, comentava e tal, tudo bem, tal. Ficava na redação, lá andando. Ou dizia, isso aqui tá bom, tá aqui. Não, sou uma porra nenhuma. Mas você tem um sentimento, quando você vê em casa uma coisa, puta que opa. Eu me comportava, não lá, mas em casa, vendo, com coisas que me incomodavam. Estão fazendo com o meu produto. Então eu já estava meio... Para eles foi melhor me afastar e eu também o melhor... Pagaram, eu tinha um contrato, pagaram direitinho, né, cortaram o contrato. E eu fiquei viúvo um pouco da ESPN um tempo. Sério? Normal, trabalhei 21 anos lá. Aquele sentimento de pai, né? Então durante um tempo ficava, eu via, não me incomodava. Aí o tempo vai passando. Desses anos todos que eu saí, tem muito tempo já, eu me manifestei, acho, 2 vezes. Porque 2 vezes. O resto não tem nada a ver com isso. Aliás, tem sim. Meu filho trabalha lá, tem amigos que trabalham lá. Tomara que continue tudo bem. Tá tudo. Você vê que progrediu, tá tudo. Né? Foi uma vez que teve uma disputa de quem comia cachorro quente. Do 4 de julho. A desculpa não que os Estados Unidos, eu sei que eles vão ficar para mim. Pô, eu trabalhei 21 anos lá, sabia que tem os Estados Unidos o negócio daquela disputa do cara. Mas na televisão, você fazer, para divulgar essa coisa que passava na televisão, passava a prova lá, para divulgar, botou para comer cachorro quente, que comia mais rápido o Edu Menezes e o comentarista. Bubu, isso. O Rodrigo Bueno. Pô, você comeu na televisão. Não, nojento, porra. Sabe? É mais ou menos como uma piada pela piada. Eu falei, nojento, pô. Isso é jornalismo? Ficaram putos comigo. E a outra coisa que eu me manifestei foi quando houve aquela punição ao pessoal do Linha de Passe. Sim. Que foi uma coisa ridícula. Porque não precisava ter punido. Se houve um desrespeito à direção, chamava o pessoal. Vem cá, porra. Vocês não comunicaram nada, fizeram o programa todo dia. A próxima vez, não. Suspenderam por 2 dias depois de acabar a suspensão. A suspensão provocou uma revolta geral. Pareceu censura, né? Censura. Todo mundo. Fui eu não. Todo mundo se manifestou. Sim. E eu tinha que me manifestar. Pô, nesse caso eu tinha que me manifestar. Ainda mais o Linha, né? Ainda mais o Linha de Passe. Porque é uma coisa de censura da profissão, jornalismo e tal. Que foi na verdade, o que a direção fez ali foi não soube administrar. Conduziu mal, né? Conduziu mal. Era uma coisa que podia ser resolvida tranquilamente. Internamente, tranquilo. Não era de suspensão porra nenhuma. Chama a turma, pessoal, pô, não vamos repetir esse negócio aí. Chegou mal, ficou chato pra gente, vamos embora. Não, quando a gente botaram a suspensão, ficou todo mundo sabendo. Aí que todo mundo soube. Aí foram as 2 vezes que eu me manifestei nesses anos todos. Comer cachorro quente como está cagado no ar. E essa coisa aí. Zé, a gente tá chegando no final do nosso bate-papo, mas a gente não pode deixar, eu não posso deixar de perguntar sobre um sujeito que tá no meu livro, você falou muito, que é o João Sem Medo, o João Saldanha. Pra mim é um cara que é muito pouco falado na nossa mídia. Foi um grande treinador, um grande comunicador e que foi interrompido pela ditadura militar. Um cara que tinha uma coragem, um jeito... né? Muito próprio. Queria que você falasse sobre ele, a sua relação com ele, as passagens que você teve. Na verdade, o tempo passa e essas pessoas, esses personagens, são deixados de lado, porque hoje em dia existe um consumo muito grande, né? O acesso à informação, a troca de coisas. O cara transformado em Deus da noite pro dia, com milhões de seguidores. O cara começa a cantar, canta mal pra chuchu, mas já tem avião a jato. faz show aí cobrando fortuna em cidades do interior que não tem dinheiro nem pra saúde e educação. Mas gasta milhões trazendo uma dupla sertaneja e tal. Muito bem. Saldanha foi o gaúcho mais carioca de todos os tempos, porque ele era gaúcho. Né? Mas o cara mais carioca possível, não sendo de lá. Ele se envolvia, ele era magérrimo. A calça sempre caindo, a calça não ficava na cintura. Brigão. Ele gostava encarava qualquer coisa. E não tinha condição de encarar, porque não tinha nenhum pulmão. Fumava muito, parava de fumar. Mas ele não tinha medo de ela, tanto que era chamado João Sem Medo. João Sem Medo. Ele era culto, inteligente, politizado, foi candidato a vice-prefeito do Rio, foi do Partido Comunista, amigo do Prestes.
virou técnico, porque ele era de uma turma ligada ao Botafogo. Em 1957, o Botafogo ficou sem técnico. O João jogava futebol de praia com aquela turma Heleno de Freitas. Pô, ô João, você não quer ser técnico? Deixa comigo. Foi o Botafogo que foi campeão, pô. Campeão carioca. Garrincha. E o técnico João Saldanha. Ali que ele foi técnico de futebol de verdade. Mas não abandonou, porque ele tinha a família tinha tabelião, cartório. Tabelionato. Né? E aí ele tinha sido técnico, essa experiência de técnico, e conviveu com algum jornalista, tinha o Rui Viotti, que era amigo dele e tal, convidou ele para ser comentarista. Aí nasceu o comentarista que o Brasil consagrou, que era todo mundo tem um, Sim. né? Com vocês, quando o Jorge Cury tinha um voz, com vocês, João Saldanha, o comentarista que, nossa, era tapa do Maracanã. Naquela época, todo mundo com radinho de pilha. Ficava, né? Do Maracanã inteiro ouvia João Saldanha. Era um negócio impressionante. E ele era muito forte, né? Fenômeno, No comentário. Muito. Não tinha papas na língua. É. E ele era. Saldanha é meio doidão, né? No bom sentido. Porque tem o doido bom e o doido ruim. Eu Sim, doido bom, né? Uma vez na Globo. E olha como é que ele era famoso e importante. Antes do Jornal Nacional, tinha um comentário do João Saldanha. Caramba. Tinha ele sentado no estúdio sozinho. Sim. Aí comentava, acho que 2 minutos, assim, 3 minutos. E aí começava o Jornal Nacional. E ele, quando tomava os goró também, ele gostava. E às vezes ele brigava com o Armando Nogueira e tal. Aí teve um dia que ficou famoso, foi assim, vou tentar imitar, não... Tava puto, aí o pessoal... Agora o comentário, João Saldanha, pô. Flamengo, ó. Fluminense, ó. Boa noite. Tinha sido um Fla-Flu. Você entendeu? Não tô brincando, não. Foi mais ou menos isso. Caraca, que loucura. Porra, aí deu aquele branco, porque quando ele tinha que ocupar, vamos ver, 2, 3 minutos, ocupou ali, você conta de segundos. Nem 10 segundos. Né? E aquela coisa. Então ele era meio assim. E ele arranjou muita briga também. Ele não deu tiro no Manga, porra. Como assim? Ué, deu tiro. Não pegou no Manga, mas foi famoso. Quantas histórias? Foi famoso no Rio de Janeiro. Puta que o pariu. Ele andava armado. Só era doido. Teve um Botafogo foi campeão e teve um banquete, uma festa. Sim. No Morisco, ali onde Botafogo tem uma sede, tem uma sede pequena no Morisco. Aí ele estava como convidado na mesa, no alto, no palco. Ele mais outros. Quem estava com ele do lado era o Bebeto. O Bebeto foi treinador. Bebeto foi treinador de vôlei. Bebeto Freitas? Bebeto Freitas, que é sobrinho dele. Tá. Sobrinho dele. Morreu já. Depois ele virou diretor de futebol, morreu quando estava no Atlético. Sim, isso Foi mesmo. Grande figura. Foi um técnico vitorioso de vôlei e tal. E ele tinha acusado o Manga de ter se vendido. Durante a semana, falou, Manga, pô, aquele filho da puta lá se vendeu e tal. Muito bem. Aí tá lá no palco. Então, os jogadores foram. Quando ele viu o Manga se aproximando, ele achou que o Manga ia partir pra cima dele. Ele se antecipou, puxou o revólver. Olha só, tinha uma multidão, era multidão, banquete isso, da cara? Vitória. E tacou fogo no Manga. Que isso? E nesse dia o Manga bateu o recorde mundial de salto em altura. O Manga correu e atrás tinha um muro, o Manga pulou o muro assim. Que isso, E o Bebeto segurando a arma dele, segurando essa... Dá uma merda. Que loucura. Que Anos e anos depois, um pouco antes de morrer, ele foi preso. Ele foi preso na ditadura. Mas aí é outra história. É coisa de política. Ele estava adoentado. E ele mandou uma pessoa que trabalhava com ele, não sei, comprar remédio na farmácia Piauí, ali no final do Leblon. E foi. A pessoa foi e voltou dizendo que foi maltratada pelo gerente lá. Logo pra quê ele vai falar? Ele de pijama foi, com a arma. Que isso? Tô falando sério. E aí deu tiro na farmácia, pra cima, pra baixo, o caralho e tal. Foi preso ali.
Que loucura. Pouco antes de morrer. Ele já tava debilitado, mas o sangue tava fervendo aí. E tem a célebre frase dele que é: você cuida do seu ministério e eu cuido do meu time, né? Da Copa de 70, que era pra ele ser o técnico, né? Não, ele foi técnico das eliminatórias, classificou o Brasil. Fez todo o ciclo, né? Ele criou as feras do Saldanha. As feras do Saldanha. Porque toda vez que um técnico assumia, a seleção não tinha um time titular. E a primeira providência dele foi: agora comigo é assim. Vou convocar esses caras aqui e vão ser as minhas feras. Então ele já fez a lista definitiva durante a eliminatória. É fulano, as feras do Saldanha. Isso pegou as feras do Saldanha. Na época pegou. Aí ele teve esse agora do Geisel lá. Obrigado. Do Geisel não, foi do Figueiredo, não sei quem é que foi. Que ele queria contratar. Essa história é meio mal contada, mas tudo bem. Todo mundo conta uma história diferente. É do Dadá? É o Dadá, queria o Dadá. Que é uma figura também. Dadá é uma figura. É uma figura, tá vivo. E ele não tinha convocado o Dadá. Aí quando teve. Chegou nele um desejo do Figueiredo, sei lá o quê, pra convocar o Dadá. E ele falou: o senhor cuida do ministério que eu cuido aqui da minha seleção. Aí depois. Aí ele foi tentar dar tiro no Strick também. Puta que pariu. O Strick era técnico do Flamengo. Ele desceu da concentração do Brasil, que era no Itanhangá, para a concentração do Flamengo, que era ali na Barra. Putz, ele saiu da Barra pro. Não, mas do Flamengo. A concentração era na Barra também. Ah, tá. Chegou lá para matar o Strick. Chegou lá, não tinha dia de concentração. Só tinha um goleiro reserva que morava na concentração, chorava, pelo amor de Deus. Não tenho nada com isso. Ainda bem que ele não encontrou isso. Graças a Deus. E era. Nossa. Tem muita história do João. Agora, uma pessoa, ao mesmo tempo que era um cara assim, pessoa amiga dos amigos, comprar de vender as calças para ajudar um amigo, pessoa muito doce no convívio com a gente, com o torcedor, com o fã, com. Figura. É muito um coração figura rara, bom, figura né? rara. A história dele a gente fica até amanhã contando aqui. E aí, pegando esse gancho, não tem como a gente não falar então sobre treinador, né? Técnico. A gente vai falar sobre o Ancelotti. Queria saber como é que você vê essa ascensão do Brasil agora com o Ancelotti, se a gente vai ter reais chances. E queria, se você pudesse dar sua opinião do episódio fatídico que aconteceu na CBF há 2-3 semanas, as falas dos treinadores do Leão e do Oswaldo contra isso aí o... foi Como que você viu isso falta daí? de ética, falta de respeito. Não, e outra coisa, dor de cotovelo. Tem tudo isso, né? Aquela invejinha, né? Inveja, sabe? E depois pede desculpa, o Oswaldo. O Leão não, mas o Leão sempre foi emitido. Assim. Foi uma falta de sensibilidade, um negócio de mau gosto. Não, a coisa vinha muito mal. Cada dia não teve. Fernando Diniz, era o Dorival Júnior, o Ramon. Eu não ia para lugar nenhum. Trouxe o Ancelotti, que é um técnico vitoriosíssimo, em clube, né? Seleção é uma outra coisa. Ele não criou um time ainda. Teve pouco tempo, mas não criou. Sim. Né? A gente espera que ele crie, porque ele tem conhecimento suficiente de futebol. Agora, trabalhar no clube é uma coisa, trabalhar em seleção é outra. Mas ele deu mais... subiu o patamar da seleção. Né? Criou uma expectativa mais favorável em relação ao torcedor acha isso, a imprensa acha isso, os jogadores acham isso. Porque ele é um cara respeitado. Né? Está sendo simpático, tentando aprender português, já trabalhou com vários jogadores que estão na seleção, né? Vários deles. Então pode dar certo. Agora, eu acho que o Brasil vai para a Copa dessa vez, né? Não entre os favoritos. Também acho. Como postulante. Acho pode que ganhar. Dentro dos favoritos, o menos favoritos, talvez. Porque os favoritos são os de sempre. Copa do Mundo é quem está bem naquele mês. Espanha, Inglaterra, Argentina, França, Alemanha, que não está bem, mas você inclui, Brasil. Você acha que Senegal vai ganhar a Copa? Geração belga. Não. Curaçao, agora que virou. Curaçao, Haiti. Cabo Verde. Tomaram até que ganhasse, mas não é impossível. Sim. Então na Copa que está bem naquele mês, eu acho que a gente vai, com ele, a gente vai bem para a Copa, eu acho. Agora, se vai ser campeão, sei lá o quê.
Porque do jeito que tava, não dava. Não, precisava de uma mudança. É, claro. Falando sobre Copa, vou voltar um pouco, que o papo é assim, vai e volta. Copa de 70 foi sua primeira Copa? Em loco? Foi. Cara, conta, e no livro você falou um pouco sobre isso, que o acesso era muito diferente, né? Você falava com o Pelé ali, como é que foi? Olha, não dá nem pra comparar, é coisa tão diferente, mas tão diferente, mas tão diferente. Diferente em todo sentido, inclusive até pra passar a matéria. Porque a gente, pra passar a matéria, pra você ter uma ideia, eu era do Correio, eu tava no Correio da Manhã já. Correio da Manhã. A seleção treinou em Guanajuato, com uma espécie de Ouro Preto, assim. Uhum. Ficou lá um mês, quase, por causa de altitude. Depois que ela foi jogar em Guadalajara. E a final foi na Cidade do México. Lá em Guanajuato, como é que fazia para passar matéria? Eu estava em Guanajuato com a seleção, e eu acho que o Ricardo estava na Cidade do México. Uhum. Eu acompanhava a seleção. Durante um tempo do dia ou de noite, eu escrevi algumas matérias chamadas de matérias frias, uma entrevista. Sim. O jogador, tô não, esperançoso, papá, que bom tá aqui. O noticiário mesmo, eu passava de boca, por telefone, o Ricardo na Cidade do México. Tá? Ele anotava tudo. Ele anotava tudo e levava pro Correio de Telégrafos. Nossa. Na Cidade do México. Chegava no Correio de Telégrafos, tinha uma fila. Gigantesca. Pra passar o... Tinha que picotar a fita. Não sei se vocês conheceram isso, picotar. Sim. Picotava a fita, dobrava a fita assim e botava na espera. E tinha outros jornais também passando. Então, o tempo que você passava um noticiário até chegar no Brasil, eram horas. Tinha dificuldade de passar, né? Agora, o convívio... eu, por exemplo, nós jogamos uma partida... na concentração, jornalista contra a comissão técnica, na concentração. Ganhamos. Teve um torneio de jornalista, aí um campo grande mesmo, ingleses, mexicanos e nós, fomos campeões. Caramba. Eu joguei com a chuteira do Fontana, ele me emprestou para lacear a chuteira dele. Inimaginável hoje. E os jogadores viam. Alguns deles ficavam para ver. E aquela condução levava o pessoal de volta para a concentração. Sim. Alguns ficavam vendo para sacanear a gente. Aê, joga nada. Aquela zoada, né? Você entrava na concentração, tinha um lendo jornal, outro lendo revista, na beira da piscina, você ia falar com quem você quisesse. Acabava o treino, você entrava em campo. Ô, Jairzinho, vem cá, Jair, vem aí. Não tinha aquele negócio de... Staff, segurança. Não, e aquele negócio de... um por dia. Jornalista... não, ter na mesa, ter coletivo, jogador escolhido por ele, nada. Então o convívio com o jogador, com o técnico, era completamente diferente. O passar a matéria, o exercício do jornalismo era muito mais complicado. Era um outro mundo. Hoje o assessor tem assessor que é assessor. Então é muito mais difícil. Pra gente encaminhar... E hoje tem as TVs de clube, né? Tem as TVs de clube que fazem esse trabalho que era... Não tem coisa pior, mequetréfico, coletiva de técnico. Porque um dia que a coletiva de técnico tivesse ali na coletiva jornalistas de verdade perguntando, seria uma outra história. Sim. Seria uma outra história. O Palmeiras lançou a do Abel exclusiva ontem e foi aquelas perguntas combinadas, respostas... Não, mesmo acaba um jogo, o pessoal que tá cobrindo ali, tem alguns bons repórteres, mas não é a turma do infight. Você entendeu? Uhum. Tem um ou outro, não dou que são todos assim. Tem um dali que tentam ir pra cima. Mas não é, vamos dizer, a turma mesmo que enfrentaria. De vez em quando tem um ou outro. Mas é uma molecada. Corinthians, aqui, fulano, da rádio, você nunca ouviu falar. Aqui do site, não sei, eu nunca ouviu falar. Porra, caralho. Quando tem coletivo do Ancelotti. Aqui, fulano, quem é você? Não, eu sou do... Influencer, não sei da onde. Da turma do Tico-Tico ali do bairro do Zezinho das Couves, Zezinho das Couves. Né? Agora, bota ali se tivesse o Juca ali, o PVC, o Mauro, o Arnaldo. Entendeu o que eu quero dizer? Entendi. A galera raiz mesmo que vai perguntar o que... Que não é perguntar pra ter polêmica, é perguntar coisas que precisam ser perguntadas. Ninguém ia inflar o cara. Agora, tem um ou outro... Tem o gente, Abel, né? Tem gente que sabe perguntar. Eu até admiro muito. Eu estava vendo uma entrevista do João, meu filho, ele mostrando as diferenças dos correspondentes fora do Brasil, que todos são amigos, lá em Londres e tal. E ele mesmo falou da diferença de cada um.
que ele gosta muito mais de fazer a coisa em torno do jogo. Ele não gosta do 4-3-3. Ele gosta do pipoqueiro da esquina, o cara do pessoal fica bebendo. Que envolve, né? O bebendo no pub, na porta do estádio, aquela coisa toda. E fotografia. E ele elogiou muito a Nathalie, que é ótima, se prepara Alexandre. muito. O Senise, que também sabe tudo. Mas ele falou do nome dele, que é da TNT. Fred? Fred Caldeiro. Fred Ele Caldeiro. falou, e o Fred entrevista como ninguém. Sim. O Fred faz perguntas Fenômeno. para Guardiola, para Haaland, quem for, com uma segurança, e em vários idiomas, ali sabe? Isso que eu quero te dizer. E o Guardiola respeita Respeita a o cara. cara. Sabe? Isso é pra poucos, né? É para poucos. Bom, chegando numa parte final do nosso programa, vamos aquele bom e velho recadinho, tá? Pra você que tá procurando suplementação alimentar, pra você que precisa melhorar o seu treino, a Quantum é a solução, meu amigo. Ó, não tô falando besteira, tá? Vem nesse QR Code aqui, tá? Vai ter o cupom lá, estagiários20. Nesse cupom, você vai ter 20% de desconto em todo o site. Mas, Thiagão, a Black passou em alguns lugares, mas a Quantum não. É isso, porque a Quantum é a nossa patrocinadora master desse canal e que vos fala e te ajuda também. Por quê? A Black Friday passou, mas a gente vai com uma promoção da Quantifix até o final do ano. Então, na compra de um produto, você vai ter 30% de desconto, 2 produtos 40%, 3 produtos 50% e tem um detalhe mais importante. Qual? Acima de R$200 em compras, você ganha frete grátis. Acima de R$300, você ganha um kit exclusivo pra presentear quem você gosta e quem você ama. Vem com a gente, dá moral pra quem nos dá moral. A Quantum, nossa patrocinadora master, ela apresentei, você é nosso inscrito. E quem mais, Léo? Presentei também o convidado, mas antes, só pra falar, suplementação pra todo tipo de pessoa, tá? Perfeito. Você que tá querendo treinar pra ajudar no seu treino, tem. Pra ajudar no foco, tem. Adulto mais, tem. Reposição de testosterona. Reposição, tem tudo. Então, vai lá no leque. O nosso convidado também ganha ter um vendo aqui. kitzinho aí da Quantum pra vocês, Você sabe que eu tô fazendo ginástica 2 vezes por semana agora. Aí, ó. Pô, quem sabe, né? Aí, ó. Tem a creatina, tem uns produtos aí que acho que você vai gostar. E fazendo ginástica terça e quinta com professora que vai lá no prédio e Ó. Pilates na quarta-feira. Coisa Pilates linda. é muito bom. Que show. Ó, ei, à beira dos 80 anos, tem que tá em tá forma. aí, ó. Tamo tem que tá voando, forte, né? Tá pô. voando. Então vem Bom. com a gente e dá essa moral pra gente. E aí, eu quero fazer uma pergunta pra gente já encaminhar pro final, Zé. Eu vejo muita gente falar que talvez o nosso maior jogador dos últimos 10 anos, Neymar Júnior, Ih, sabia que ia pintar. muita gente fala que ele é vilão e muita gente fala que ele é vítima. Aspas. Qual que é a sua visão sobre o Neymar e se a gente precisa dele pra ganhar a Copa? Nem uma coisa nem outra. O Neymar é o maior jogador brasileiro dos últimos tempos. Isso é Sem inegável. dúvida, isso é inegável. Não, jogava demais. Ou jogava demais. Né? Ele já se mostrou várias vezes de um jeito que a gente ficava boquiaberto. Só que a trajetória dele nos últimos tempos é uma trajetória muito complicada. Mano. E a gente fica na expectativa, querendo que ele seja uma coisa que ele não é mais, talvez. Contusão, em cima de contusão, transferências de clube de um jeito meio estranho, aí jogar lá no mundo árabe, não sei lá onde, saída do Barcelona, a própria saída do Santos. Essa volta para o Santos foi cercada de vai resolver, vai salvar o Santos. E ele decepcionou nisso. No final, bom, se ele for para a Copa, até pode ir, quem sabe, se ele jogar esses meses que faltam. Eu acho até que eu defendo a tese, eu tenho a impressão que o Ancelotti vai levá-lo, mas não para ser titular. Eu também acho. Por 2 motivos. Primeiro que essa moçada toda que está lá o tem como ídolo. O ídolo dessa garotada que joga futebol, do Vini Júnior, do Rodrigo, dessa geração, Estevão. Rafinha. é o Estevão, todo o ídolo é o Neymar. Então talvez, se ele tiver em forma, ele possa contribuir com... Agora, eu não sei se vai contribuir para um ambiente bom, se ele vai ficar chateado de ficar no banco. Esse é um ponto. Se ele tiver em forma, mesmo em final de carreira, mesmo, sei lá o quê, ele tem que mostrar isso nesses meses que faltam, eu acho que ele pode contribuir, mas não vai ser, ao contrário daqueles técnicos que queriam fazer uma seleção em torno dele, ele mais 10, eu acho não. É uma seleção que ele pode fazer parte do grupo. Né? Vamos ver o que dá. Falam-se muito sobre a Argentina fez isso com o Messi, mas eu acho que o Neymar não acompanha a carreira do Messi, não se compara. A verdade é o seguinte, o pessoal ganhou milhões, bilhões, ficaram muito ricos, você entendeu?
Tem muita coisa fora das famosas 4 linhas. É avião a jato, é coleção de carro, é casas em várias partes do mundo, é o assédio e não sei o quê. É uma vida que... Desconecta, né? Sabe? Por mais que o cara diga que não, é assim. É sedutora. Sabe? Você fica rico, mas é muito rico. Mas é muito rico. Não é Muito novo. Não é pouco rico, não. Você tem jato, tem helicóptero. Eu tava vendo o Tassiano, pegou, Sim. pegou carona do helicóptero do Neymar depois do jogo. Obrigado pela carona. Obrigado pela carona. Você viu o cara passava de carro, hein? Cheio de gente. Até aí mais um, cabe mais um aqui, vem. Porra, helicóptero. Que loucura. Não é não? Porra. Um dia eu quero andar no helicóptero do Trajano. Quero uma carona do Trajano. Isso nunca ia acontecer. Primeiro que eu não tenho dinheiro. Segundo, eu morro de medo. De medo? Somos dois, então. Agora eu melhorei em relação ao avião. Mas helicóptero, então, pode me pagar uma fortuna. Não vai. Não vou. Bom, Trajano, eu queria agradecer demais. De verdade, que bate-papo incrível com você. Que honra. Tem a última aí, você quer? Eu queria só saber um pouquinho do que você tá achando, se Memphis Depay se pagou pelo que apresentou até agora no Corinthians ou ainda tá devendo? Ele tá devendo pelo que ele custa, né? Perfeito. Que ele custa muito. Agora tem os lampejos, como agora a Copa. Mas o Corinthians foi campeão da Copa do Brasil, ou ir para a final. Depay. Alguns jogos ele foi importante. São Paulo, que ele subiu fez na bola, não sei o quê. Mas se você botar na ponta do lápis, porque não é só o salário, as regalias. É o Tangará. Regalia, é hotel, é carro, é não sei o blindado, é não sei o quê. Agora, você sabe que o Corinthians é um negócio impressionante, né? A gente vai entrar a nossa entrevista em janeiro. Até lá, a gente não... Estamos falando agora, a gente não sabe o que vai acontecer. Mas de tudo que aconteceu esse ano, o Corinthians, com toda essa crise, aquela administração safada... Precisa ter gente na cadeia ali que roubaram o clube e tal. Uhum. O Corinthians pode fechar o ano de 2025 como o melhor paulista. Sim. Abrindo o ano como campeão e fechando o ano como campeão. É muito louco isso. E com a presença do Depay, do Memphis. Não. Sim. Eu acho que não se pagou, mas fez barulho. Fez barulho. E Corinthians? Dependendo do lugar, às vezes é mais importante o barulho do que... Tem uma coisa do filme Homem que Matou o Facínora, do John Ford, que é um dos maiores western de todos os tempos, que o John Wayne é um mocinho e o James Stewart volta para a cidade dele para o enterro do John Wayne, que é conhecido como o cara que matou o Facínora. É um Facínora que chegou na cidade, que horrorizou a cidade, e o John Wayne, que era fortão, defendeu a cidade matando o Facínora. Só que não matou. Quem matou foi o James Stewart, que estava voltando para a cidade, magrinho, era um senador da República. Você entendeu? E ele que ficou atrás de uma coisa, na hora que foram trocar um duelo ali, ele que atirou e matou o cara. Mas a fama foi pro outro. Aí ele vai visitar uma redação do jornal lá, aquele pequenininha, quando se passa... Aí fala assim, e aí, mas, e essa história de quem matou o Facínora, quem foi? Ele falou, olha, como é que ele fala? Se a história não é verdadeira ou não, publique-se os fatos. Entendeu? Diz muita coisa. Quais são os fatos? Então, ele matou. Resumindo. E assim, Ele matou, né? É isso, Zé. Gente, obrigado. Obrigado você. Valeu. Tô agora, levando para casa. É isso. Devolvemos. Levando para casa aqui, Aí, vou ver, tá? Uma devolução, outra é um presente. Maravilha. Obrigado demais. Valeu, Que Trajano. programa incrível, galera. Se vocês gostaram desse conteúdo, não esquece de se inscrever, curtir, compartilhar. Manda pra todo mundo, tá bom? É nóis. Valeu. Yeah.